Bem-vindo a mais um episódio Papo do Empresário, o podcast da Associação Comercial que tem intuito fortalecimento empresarial, troca de conhecimento. E a gente está aqui com convidados hoje fortíssimos em vendas. E estou junto comigo o William Francescon, né, com uma super história na Associação Comercial, que nos abandonou no podcast. Inclusive, vou deixar isso aqui gravado, né? Mas hoje ele veio de parceria comigo. Essa eu não esperava. E eu sou a Angélica Jacob. Pode falar, William. Olá, primeiro um prazer estar com vocês em mais um Papo do Empresário, né? Esse podcast a gente fala que muda a trajetória de negócio. Estou aposentado do podcast, mas continuo na associação comercial, então todos convidados para participar. Você acredita? Aposentado com essa idade? Alguém avisa ele que no Brasil não dá mais para se aposentar, não? Mas a ideia realmente do podcast é a gente compartilhar experiências. E a Angélica tem tocado esse projeto com vocês aí de casa, e vocês têm percebido que está cada vez melhor, os convidados são cada vez maiores, o desafio está cada vez maior de entregar um episódio melhor, e hoje a gente vai conseguir, né? A gente está aqui com uma das pessoas que é referência nacional em vendas, mas não aquela venda de palco, sabe? Mas aquela pessoa que executa um processo comercial consistente ao longo dos anos e sabe falar sobre isso. E eu acho que esse é o grande diferencial. Então, bem-vindo, Yuri. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, por estar aqui dividindo, né, informação, conhecimento, rico conhecimento, diria. Eu me sinto, você falou assim, nossos convidados estão crescendo, né, cada dia mais. Realmente, eu tô ficando, né, gente, quem que eu vou entrevistar hoje? Fala um pouquinho para mim, para eu te conhecer, Yuri, por favor. Legal, obrigado pela apresentação, William, nosso aposentado da mesa, mas com cabelo, né? Sem cabelo branco, né? E a Andréia, quer dizer, Jacob, né? Trocaram tudo, meus nomes. Tô pegando, é uma piada interna, gente. Tô pegando as dicas do Will. Entendi. Mas, brincadeira à parte, Angélica, obrigado pela recepção, por estar abrindo esse espaço pra gente bater um papo. Espero que de qualidade e de muita informação para quem estiver nos assistindo e a gente poder contribuir. Eu acho que chega um determinado momento que é importante a gente passar conhecimento para quem tá lá em casa ou tá no mesmo desafio que a gente já passou no passado, a gente poder ajudar e poder construir coisas maiores. Eu acho que é uma das nossas missões de vida, né? Poder repassar o que a gente aprendeu. É isso aí. Yuri, quantos anos você tem? Eu tenho 40 anos. Eu tenho que perguntar agora a idade, porque a gente tem aposentados muito jovens na mesa, entendeu? A diferença etária, assim, as pessoas acham que eu tenho 20 anos, mas eu não tenho, eu tenho quase 40, então a gente fica confuso, entendeu? Mas eu tenho 40, faço 41 esse ano. Sou de Porto Alegre, sou gaúcho, sou administrador de empresas e tenho algumas especializações na área de finanças, auditoria e comercial também. E eu sou um vendedor que há 15 anos atuo num segmento que até então, quando eu comecei lá atrás, era desconhecido para mim, que era o segmento tributário, o segmento que todo mundo que eu falo, hoje de manhã, quando eu saí de casa, eram 4h15 da manhã, eu peguei um Uber, e aí vim falando com o Uber até o aeroporto, lá em Porto Alegre. Ele me perguntou, o que tu faz? E eu perguntando para ele, eu falei, eu trabalho com tributário. Então você é advogado? Eu falei, não, cara, não sou advogado, nada a ver. Eu trabalho na área de vendas, meu negócio é vendas. Mas é um segmento que há 15 anos eu me apaixonei e que trabalho com cada dia querendo ajudar os empresários a reduzir a carga tributária deles. E com isso a gente, dentro dessa organização que hoje eu sou sócio, o Grupo Estúdio, que é o maior grupo de soluções empresariais para empresas no Brasil, a gente montou um hub onde o cliente, apesar de entrar com uma solução tributária para reduzir a carga tributária dele, a gente acaba oferecendo até financiamento de carro, financiamento de imóvel, desconto de duplicata, energia solar, criação de holding, ajuda no parcelamento. Porque acaba que você, desculpa te atrapalhar, Imagina. Mas acaba que você, com o teu conhecimento, você acha soluções para os empresários, né? A ideia é que a gente foi aos pouquinhos iniciando o trabalho no tributário, mas depois entendendo que o nosso core era atender PJ. Então, atender PJ, eu tenho vários serviços que eu posso atender ele. E então a gente foi criando um hub de soluções onde a gente pudesse ofertar para essas empresas mais condições de elas reduzirem custo,
aumentar a performance e melhorar o compliance, que são os 3 pilares que norteiam o Grupo Estúdio, a gente ofertar todas as soluções para os nossos clientes. E aí dentro disso a gente está falando de 30 anos de história, desses 30 anos, 15 eu tô lá, e participei do nosso crescimento. Quando eu cheguei lá, a gente tinha 30 funcionários, hoje a gente tem quase 400, a gente vendia 20 contratos por mês, hoje eu vendo mais de 400 contratos por mês, são 400 novas empresas que nos contratam. Quando eu entrei com atuação começando a ser fora do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e até um pouco do sudeste do Brasil, para hoje a gente está distribuído em todo o Brasil com quase 2.000 portinhas comerciais. Isso que eu ia te perguntar. Tamanho de empresa? Você atende todos? Que eu atendo? Eu até 2023, Angélica, eu atendia todo tipo de empresa. Tem empresa do Simples Nacional, do lucro presumido, lucro real, independente de faturamento. Para não dizer que independente de faturamento, eu pedia que o cara tivesse um faturamento de pelo menos 1,5 milhão por ano. Então, a partir de 1,5 milhão por ano, que ia representar aí na faixa de 150 mil por mês, vamos arredondar e vai dar um pouquinho mais, até o meu maior cliente, Ambev, com 67 bi de faturamento, era o meu range de atuação. Do ano passado para cá, a gente deixou de atender o Simples Nacional, porque deixou de ser tão interessante para efeitos tributários. E aí é importante eu explicar isso quando eu falo do tributário, porque esse é o meu carro-chefe. Eu entro em qualquer empresa para a gente começar a trabalhar, em 80% dos casos eu entro para ajudar eles a reduzir a carga tributária. E a partir do momento que o Simples Nacional deixou de ser interessante, eu acabei deixando de conseguir entrar nesse mercado. Por quê? O meu produto a gente chama de revisão fiscal, né? O meu produto de recuperação tributária, de revisão fiscal, eu não cobro nada do cliente. Eu só cobro se ele se beneficiar. Entendi. Então, eu só cobro quando ele tem resultado. Então, a gente chama de um trabalho de success fee. Ou seja, só cobro se tu ganhar, se tu tiver benefício. E como no Simples eu não consigo trazer esse benefício, então todos os meus outros produtos eu vou ter um fee para ele entrar fixo ou mensal, e aí dificulta a contratação. Então, por isso que a gente acabou excluindo o Simples, e até uma parcela das empresas do lucro presumido, ali até faturamento de 7 milhões por ano, que a gente não atende mais. E dali em diante, eu atendo todo o mercado. Então, lucro presumido real, a partir de 7, 8 milhões por ano em diante eu atendo, e a gente daí consegue hoje ser líder no segmento, ser a maior empresa de prestação de serviços tributários no país, principalmente no que se diz respeito à parte administrativa, que é a parte mais importante e robusta, que é um trabalho muito mais de contador do que de advogado. Por isso que eu não preciso ser advogado para estar falando sobre isso. Mas a nossa rede de distribuição são vários canais de distribuição, o principal sendo uma rede de franquias, que daí começa a ser um negócio já bem inovador para falar de uma rede de franquias de serviço altamente técnico, que a gente aí tem várias questões aí inerentes a isso, que é a operação ser toda lá em Porto Alegre. Então, meu franqueado, né, ele não operacionaliza nada, ele só vende os serviços, mas quem faz tudo é lá em Porto Alegre, na minha matriz operacional. Depois eu tenho canais de parceria, tenho canais de joint venture, tenho canais de venda direta. Então, hoje a gente tem vários canais para poder nos ajudar a chegar nessas quase mais de 400 empresas por mês, e que hoje já totalizam mais de 35 mil clientes atendidos, e que todo dia cresce, e que a gente está... Yuri, desse sistema todo que você falou, o grande motor e o coração hoje do Grupo Estúdio é a parte de vendas. Vamos dizer assim, hoje 2/3 da empresa ela é vendas, praticamente. Hoje o nosso foco está em a gente poder crescer tanto a nossa rede de distribuição, então de novos parceiros, seja franqueados ou joint ventures ou parcerias mesmo, de atender essa rede de parceiros, venda direta e franqueados a poderem produzir mais. Então hoje a gente é uma grande escola, porque no mundo de franquias, de franchising, tu nada mais é do que um grande educador. Então a gente educa as nossas redes a poderem vender mais. Como vender e como elas fazem para vender mais. Então hoje o meu dia a dia é 100% nisso. Eu tenho 100 pessoas
que só trabalho na rede de suporte da minha rede de parceiros, franqueados e meus canais de venda, para ajudar todo mundo a vender. E claro, não vamos ser hipócritas, né? Às vezes, para tu ajudar alguém a vender, tu tem que ir lá e fazer por ele. Tu tem que ir lá e tu tem que vender. Então tu faz uma reunião para mostrar como é que faz, para tu poder mostrar o caminho e aí tu poder seguir. E aí esse exemplo eu tiro lá de trás, quando eu fui bancário, meu segundo emprego, que primeira semana de trabalho depois de treinamento no Banco Santander Banespa, que eu fui estagiário. Qual foi a minha segunda semana de trabalho? Fui ser carrapato. Sabe o que é ser carrapato? Ser carrapato é tu seguir uma pessoa que faz a mesma coisa que tu vai fazer durante uma semana, para tu poder aprender como é que é o dia a dia dela. E naquela época eu era um estagiário de gerente de conquista. O que o gerente de conquista fazia? Conquistava cliente do banco. Era um hunter. Que interessante. Entendeu? Então, aí tu vai pegando essas coisinhas que lá atrás eu fiz, e eu fui trazendo isso para o nosso processo que a gente tem hoje dentro do grupo. Você notou uma diferença nas pessoas, ou vamos dizer assim, um termômetro de mudança no atendimento ou de necessidade de atenção diferente nos últimos anos? Digo assim, pandemia para cá, por exemplo. A pandemia nos trouxe coisas boas e ruins. Eu acho que a coisa boa foi eu não precisar pegar um voo às 5 da manhã para vir a Campo Grande, fazer um podcast, ou fazer uma palestra, ou fazer uma reunião. Me possibilitou fazer isso remoto. O lado ruim disso: eu perdi a conexão de olhar nos olhos, de se relacionar com as pessoas, de sair para jantar, tomar um vinho, bater um papo, conhecer mais da pessoa. Virou objetividade total, work total, e acabou. É só business. Então, eu acho que essa relação a gente perdeu na pandemia e agora a gente retoma. Eu estou voltando a viajar como eu viajava no pré-pandemia. Então, eu acho que a gente viveu uns 3 anos, vamos botar 21, 20, 21, 22 e uma partezinha de 23 até, eu acho que trabalhando nesse sistema de achando que dá para fazer tudo dentro de casa. E eu acho que agora a gente começa a dar valor para isso. Outro ponto, eu acho que a pandemia nos trouxe também uma questão de ser imediatista, de querer as coisas para ontem, porque estava todo mundo disponível e podia te atender na hora que tu quisesse. Isso criou um senso de urgência em coisas que não são urgentes nas pessoas, que, porra, não é assim que vive, entendeu? E eu acho chocante você falar isso, porque eu realmente percebo isso. É engraçado quando a gente é massacrado. Eu sou do varejo. A gente é massacrado se você demora uns minutos para responder uma mensagem. Sim. Mas se você responde por meio de robô, a pessoa também acha ruim. Claro. Ela quer uma pessoa atendendo. Só que ela quer uma pessoa atendendo na velocidade da luz. Eu já recebi reclamação, e Marcos também, viu? Que Marcos, meu marido, trabalha com e-commerce mesmo. Então, assim, mensagem de madrugada, ele não responder, porque era uma mensagem técnica de informação, e isso era tipo sábado, na madrugada de sábado para domingo, e ele só ia responder na segunda-feira. E aí era sequência de reclamação do cliente porque não estava respondendo ele, nem na madrugada, nem no domingo, só na segunda-feira. Mesmo a empresa estar lá com a informação que atendia apenas em horário comercial. As pessoas perderam completamente total. A noção. Só fazendo um parênteses de varejo, meu primeiro emprego foi no segmento de varejo. Eu trabalhei numa franquia da lojas Fórum de roupa, no shopping. Legal. Fiquei 1 ano e meio. Eu aprendi muito ali. Hoje, inclusive... Mas já mudou pra caramba, mudou, né? Deve ter mudado muito. Eu tô muito tempo longe, mas eu tava comentando com o Will ainda hoje mais cedo, que o meu primeiro treinamento de vendas mesmo foi o Grupo Friedman, que foi um dos grupos idealizadores dos primeiros treinamentos de vendas pro segmento de varejo no Brasil. Puta, e era sensacional o treinamento. Era muito bom. Mostrava atendimento de cliente, como atender, como abordar, como diagnosticar o que ele estava querendo. Porra, era sensacional. Mas voltando à tua pergunta. Então, eu acho que tem coisas boas e coisas ruins nessa questão da pandemia, e nos trouxe algumas questões de urgência, outras de a gente querer fazer tudo online, vir para o presencial, e eu acho que agora as coisas estão meio que se moldando. Eu enxergo hoje, Angélica, que
por mais que todo mundo queira as coisas para ontem, elas começaram a entender que a dinâmica não é todo mundo estar disponível 100% do tempo para todo mundo e respondendo rápido, mas é colocando uma IA que pode te dar uma atenção quase como se fosse um atendimento humanizado, te deixando isso mais leve, porque uma coisa é robô. O chatbot, vamos pegar aqueles chatbots que apareceram no início de todo esse movimento de atendimento não humanizado. Tu sabia que tu estava falando com um robô, né? Hoje tu fala com algumas IAs, tu não imagina que tu tá falando com uma IA. E te dá uma assertividade e rapidez na resposta. Então acho que passa agora pelo conhecimento de poder utilizar a IA dentro do teu atendimento para dar essa rapidez que todo mundo quer, mas também podendo usar um pouco da inteligência artificial que vem para nos ajudar. E vamos lembrar de um conceito que eu acho que é importante, né? Durante a pandemia eu resolvi, já que a gente tinha mais tempo sobrando, resolvi fazer um terceiro MBA. Eu fiz liderança, inovação e gestão 3.0 pela PUC. E tinha um professor que ele falou assim, por que a gente inova no mundo? Qual é o motivo da inovação? Você sabe qual é? Ou tu sabe? Por que a gente inova? Tem vários conceitos, mas quero te ouvir. Vamos lá. O conceito que ele defende, e eu acredito, ele me convenceu, é que a inovação ela só acontece porque nós, pessoas, ser humano, né, eu digo ser humaninho, nós ser humaninho, a gente é preguiçoso. Então a inovação vem para nos ajudar a fazer as coisas mais rápido, com menos trabalho e com mais facilidade. Então, tipo uma ferramenta para facilitar a vida. É uma ferramenta para facilitar a tua vida. Para tu gastar menos tempo, para tu gastar menos energia, menos esforço e ser mais rápido. Então tu tem que usar em prol de ti. Processando dados. Processando dados, né? Olha, muito, muito interessante isso. A gente tenta passar raio-x o tempo todo no que a gente está fazendo para inovar, né? E entender. E a velocidade como as coisas têm mudado, não apenas por causa da IA, mas também comportamental das pessoas, e a gente se adequa a isso, né? O online cresceu, mas agora a sensação que eu tenho é que o físico está fortalecendo. A insegurança, eu acho que do online, ela cresceu muito. Então, a troca de eu te ver aqui para eu fechar um negócio contigo, que você é real, né? Parece que já passa uma credibilidade anos-luz do que eu fazer uma reunião online, por exemplo. Total. A mesma coisa, uma compra online. Eu tenho... Depende do que e do valor que tu vai gastar, né? Acho que isso também tem uma coisa bem importante. Eu compro um vinho pela internet, mas daqui a pouco eu não vou comprar um relógio de marca. Porque daqui a pouco Talvez seja isso. Entende? Talvez seja isso. Eu acho que tem um pouco a ver com isso. Eu não vou comprar um serviço pela internet. Difícil. Eu vou querer contratar o serviço olhando para a pessoa, sabendo quem é ou buscando referência. E normalmente aí vem um ponto antes, né? Quem te indicou? Se vem indicado, fica muito mais fácil. Eu costumo dizer, quer começar a tu crescer tua rede de vendas, começa a buscar a indicação dentro de quem tu já vende, para quem tu já vende. Para quem tu já vende, se eles te indicar da forma certa, com qualidade. A indicação com qualidade é aquela que eu não te passo só o WhatsApp da pessoa, né? Mas eu passo a mão no telefone, ligo e falo, Will, olha só, tô aqui com a Angélica, pô, ela vende roupa, né? Vende roupa, faz um serviço super legal de não sei o que, né? Cara, tô passando o contato pra ela te ligar, dar uma atenção, dá 15 minutos que eu tenho certeza que ela vai te ajudar com o que ela faz. Pô, essa é uma indicação de qualidade. Né? Então tem isso também. Eu acho que vai muito da percepção do que tu tá buscando, o valor que tu vai gastar. E aí tu corre risco ou tu não corre risco, ou tu compra online ou tu quer ser presencial. Até porque quanto maior o ticket médio, maior a jornada de compra, né? Sim, eu imagino que vocês, por exemplo, têm produtos que são acima de 100 mil, acima de 200 mil. Então é um produto que o cliente tem que ter confiança, tem que ter credibilidade para arriscar um pouco mais. Toda a prestação de serviço, quando tu fala prestação de serviço técnica, passa por uma relação de confiança.
Tu não vende se tu não tiver essa confiança. E a confiança, a credibilidade vai desde a forma que eu tô falando com vocês, a forma que eu tô me portando, a roupa que eu tô usando, as palavras que eu tô usando. Então, tudo isso faz parte da experiência. Quer ver um exemplo legal? Já foi na loja da Montblanc? Já foram? Não? Eu não. Então vou contar a experiência como é que é. Chega na loja da Montblanc e aí você pede para ver uma caneta. Tem caneta da Montblanc, eu acho que a mais barata deve custar R$1.200, R$1.600 por aí. E aí você pede para ver a caneta. Sabe o que o vendedor faz? Ele pega uma luvinha branca, bota na mão, puxa um suporte de veludo preto, bota em cima da mesa, quase uma joia. Aí vai lá, ele pega a caneta, te mostra, bota em cima. Então, assim, ele cria uma experiência que é altamente... Não passa uma imagem que é caro? Não passa uma imagem que é exclusivo? Passa. Mas é uma caneta. Faz o que de diferente? Não faz nada. Tu vai assinar um documento igual. O que vai mudar? Então, é pela experiência, pelo status que ela te dá. Então, às vezes, está inserido em vários detalhezinhos. E aí, só complementando tudo isso, sabe onde é que tu consegue amarrar tudo isso e tu consegue pensar nisso tudo? Quando tu vai montar o teu funil de vendas. Que é um negócio que às vezes a gente passa batida. A gente acha que eu tenho que pensar na jornada do cliente. Vamos falar bem a verdade? Eu não estou preocupado com a jornada do cliente. Eu estou preocupado com quanto que eu vou converter. Entrou 100 leads, quanto que eu vou converter? Só que para ele converter, ele tem que ter uma experiência legal. Então a jornada ela vem depois de eu ter montado o meu funil de vendas, que é o quê? O passo a passo que o cara tem que fazer para ele comprar de mim. E ali eu vou encantar ele, ali eu vou dar credibilidade, confiança, aí eu vou gerar as etapas que eu acho que são necessárias para eu poder vender pro cara. Então isso tudo, quando tu aplica no dia a dia, tu consegue ver. É uma coisa que nós lá dentro do Grupo Estúdio, desde quando eu cheguei, a minha missão foi criar um funil de vendas. Eu uso o mesmo funil de vendas, eu dei uma adaptada nele depois que eu fiz um MBA em inteligência comercial na Live University. Mas assim, ele é muito dentro desse conceito. Por isso que eu digo, né, eu não sou professor que não aplica. Eu tenho a teoria, né? Eu sou da prática, então eu sou muito prático. Então as minhas coisas todas que eu tenho de exemplo é porque eu vivencio isso no dia a dia, passei por várias situações, então eu consigo falar da prática, do que aconteceu. Então o nosso funil de vendas hoje ele tem 8 etapas, simples, e é a mesma para uma venda de uma franquia com ticket médio de 42 mil ou de um produto de revisão tributária que o meu ticket médio é de 700 mil. É o mesmo. O que muda? Eu tenho uma fase que difere de uma para outra. Agora eu quero saber qual que é a fase, Yuri. A da venda franquia, eu tenho uma fase que ela chama FPQ. Que eu criei a ficha de pré-qualificação. Só daí eu vou fazer um parênteses. Eu não criei. Em 2015, eu tinha um time de umas 40 pessoas só vendendo franquia, expandindo o nosso negócio, abrindo novas franquias para o Brasil. E eu estava insatisfeito com a forma que a gente estava fazendo. Aí o que eu fiz? Gaúcho, né, morando em São Paulo, falei, galera, vou fazer no sábado um costelão em casa. Em Costelão, né? Aqui a gente sabe bem o que é. No Campo Grande tem bastante gaúcho aqui também, então vocês estão bem acostumados. Então eu fiz um costelão em casa e eu falei, galera, eu vou dar um compromisso para vocês. Quem for, tem bebida, tem, né, carne e tal. Só que antes de eu servir, e aí eu tenho que fazer o costelão, eu vou botar às 7 da manhã, nós vamos comer lá pelas 4 da tarde. Então nesse interim, eu quero, quem for chegando umas 9 em diante, a gente vai trazer cases de sucesso do mercado de franquias. Então eu quero que vocês peguem e façam estudos com um cliente oculto, que é se passar por um cliente com outras franqueadoras, pode ser do nosso segmento, pode ser de outros segmentos, mas eu quero benchmarking de como que é o processo, a jornada. Então vocês têm uma semana para fazer isso. E no sábado a gente se encontra. E aí eu descobri, olhando lá o processo da Copenhagen, quem mais? Da Boticário, de grandes franqueadores, que elas tinham um negócio que chamava ficha de pré-qualificação.
Que bendita é essa ficha de pré-qualificação? Aí eu peguei na mão. Ela nada mais é do que tu dizer quem tu é, teu CPF, onde é que tu mora, qual é o teu patrimônio, que carro tu tem, quando que tu quer abrir a franquia e tal. Ele é quase que uma quebra-vendas, porque para eu te dar todas as informações, eu tenho que estar muito interessado, certo? Concorda comigo? Eu não dou meu CPF, que carro eu ando, quanto que eu faturo, qual é o meu relacionamento, onde que eu moro, quanto que eu tenho, se minha casa é própria ou é financiada, e por aí vai, né? E quando que eu quero começar a operação dessa franquia que eu estou olhando com vocês. Então, ele é um quebra-venda, mas na verdade ele é o processo fundamental para eu poder ter uma coisa que é importantíssima na área de vendas, que é o quê? Eu preciso vender para quem quer me comprar. Desculpa, vou melhorar isso. Eu não posso perder tempo com quem não vai me comprar. Então ele é tira gente do meu funil que não vai me comprar. É uma pergunta derradeira. Então eu te pergunto, faço uma reunião, cara, gerei o lead, qualifiquei ele, fiz uma reunião, expliquei o meu negócio, ele falou, legal. Faça as perguntas de certificação no final da reunião para ele. Fez sentido? Tu gostou? Parará? Pô, legal, como é que a gente faz para avançar para uma próxima reunião? Tal? O cara quer saber valor, o cara quer saber tudo. Eu falo, legal, só vou te dar informações. Que tu me preencher essa ficha de pré-qualificação. Me responde, no dia seguinte eu faço uma reunião contigo. Eu mando pro cara. E aí não voltam. De cada 10 volta 5. Só que são os 5 que vão comprar. E aí tu dedica tempo em quem realmente vai comprar. E daí tu exclui quem tu não... Tu perderia tempo só te enrolando no meio do funil, que é um dos grandes problemas que tu tem na área de vendas. Então eu para franquia eu tenho essa etapa, na área de vendas eu não tenho, na área de vendas de contrato em si, né? Mas na área de vendas de contrato em si eu tenho uma etapa que ela é acelerada, que é a etapa da proposta. Eu faço ela quase que na primeira reunião. Lá na de franquias eu só faço depois da ficha de pré-qualificação. Mas é o mesmo funil. Então vai tudo de tu moldar. Eu acho que esse foi um dos principais... Eu fui franqueado do Yuri por alguns anos. Eu acho que um dos principais aprendizados que eu tive com o Grupo Estúdio, com o Yuri, é essa questão da gente saber quem a gente não atende. Que ele tá falando, esse é o principal. Porque o cliente errado, ele te faz gastar dinheiro. Seja porque você faz de tudo por ele, ele ainda não vai se sentir bem atendido. Seja porque às vezes ele até vai fazer mal pro teu negócio, vai falar mal de você. Então é isso que ele falou agora, me lembrou daquela época de Grupo Estúdio. Realmente, quem você não quer atender, quem você não quer é o principal foco. Porque todo mundo a gente fala o que a gente quer, mas a gente esquece sempre de falar o que a gente não quer pra nós. E na época eu lembro que até pra consultoria, até uma conversa que eu tenho com o Yuri, é que dependendo da tua consultoria, o cliente barato, pequeno e o grande te dá o mesmo trabalho, só que o dinheiro não é proporcional ao esforço que você tem. Eu lembro bem daquela conversa que a gente teve, né, na reunião geral. E sabe que daí dentro disso, sabe o que vem? Vem um passo anterior. Eu sempre digo assim, quem é que escolhe o teu cliente? É tu que te escolhe ou é o teu cliente que te escolhe? É tu que escolhe o teu cliente. Então eu escolho para quem eu quero vender e o que eu quero vender. Pega o nosso caso do Grupo Estúdio, tem 40 produtos. Caramba. 40 produtos, tem mais de 40. Imagina eu chegando pro cliente e parecendo o inspetor Bugiganga. Eu tenho de tudo, vai pra cá. Eu não vou confundir a cabeça do cliente. Eu costumo dizer, né, o processo de venda dá pra gente lembrar algumas coisas. Lembra da tua esposa ou lembra de ti, Angélica, fazendo compra de sapato. E a vendedora te trazendo várias opções de sapato para tua esposa. Chega no final, se ela te deu muitas opções, tu compra, a tua esposa compra. Ela vai daqui a pouco falar, deixa eu dar uma pensadinha, ou não sei, ao menos que ela seja muito objetiva, aí ok. Aí tem exceções, né, para toda regra. Mas normalmente se tu dá muita opção, mostra muita coisa, a pessoa acaba não comprando nenhuma, porque tu não focou, não direcionou. Então eu costumo dizer assim, tenho mais de 40 soluções? Tenho, mas qual é a estratégia? Escolhe um produto. Não precisa ser de revisão tributária, não precisa ser de planejamento sucessório, não precisa ser de energia fotovoltaica, né? Botar as usinas solares que a gente faz, não precisa ser contabilidade que a gente faz também. Escolhe o que tu quer vender e depois escolhe para quem tu quer vender. E aí o para quem tem um negócio que é super legal, porque normalmente tu precisa pensar em para quem tu vai vender perto de ti.
Às vezes a gente não vende pra quem tá perto da gente, a gente acaba esquecendo disso. Eu costumo dizer, esse bichinho aqui, ó, que nos tira uma atenção danada o dia inteiro, o meu tá bombando aqui enquanto a gente tá falando, o que eu tenho de mais valioso aqui dentro? São os meus contatos. Se for a minha agenda telefônica, por que eu soube quando tu me mandou uma mensagem que tu era o William? Porque eu tinha tu na minha agenda. Então todo mundo que eu falo, eu vou lá e boto na minha agenda. A agenda pra mim é o mais importante, mas tem gente, daqui a pouco eu já vai falar, mas o Instagram é mais importante. Tá tudo certo. Equivale a mesma coisa. Quantas pessoas dessa tua relação aqui tu pode vender pra elas e daqui a pouco tu não fez isso? Eu costumo dizer, quer montar um plano de negócio, quer começar a startar o negócio, pega dentro do teu celular aí, tua rede de contatos, pode ser agenda telefônica, que hoje é só o WhatsApp, né? Ninguém mais liga. WhatsApp, teu Instagram, teu LinkedIn, para aqueles um pouquinho mais velhos, Facebook, para aqueles um pouquinho mais velhos como eu, um Orkut da vida, não existe mais, né? Nem MSN, pena. Mas eu tô dizendo assim, o que tu construiu ao longo da tua história toda de pessoas que tu tem perto de ti, e vai de A a Z, vendo quem é que é cada uma dessas pessoas e o que tu pode vender do que tu tem para elas. E faz uma planilha, te dedica a fazer isso. Aí tu vai ver que tu pode montar negócios só dessa rede. E essa rede depois te puxa para tu pedir indicação de mais 3, 4, 5 pessoas de cada uma dessas pessoas, que daí tu vai vender e tu puxa mais. Tu não precisa gastar com Instagram, com publi. Tu não precisa gastar com um orgânico de Google. Não precisa gastar com um monte de coisa. Tu faz só entre o que tu já conquistou até hoje. Eu com 40 anos eu consigo fazer isso. Aí tu vai falar, com 20 tu conseguiria? Ia ser mais difícil. Bem mais difícil. Mas por isso que a conversa é diferente. Eu uso muito essa técnica de outra estrutura, mas na loja, com a minha rede já de clientes, né? Repescando. Claro. Usando CRM, soltando campanha ali, né, mandando mensagem, eu tô aqui, mandando voucher e por aí vai. Só esse trabalho que eu faço de aniversário, que seja, né? Dentro da minha cartela de clientes, eu já calculei, ele é significativo a 20% do meu faturamento no mês, pelo menos. Então, assim, no mês, mais ou menos 20%, às vezes até mais. Então, e eu vendo um produto que a pessoa não vai comprar toda semana, todo mês, né? E ainda assim eu consigo trazer. Então, de fato, se você usa a tua rede de contatos ali, alguma venda com certeza vai sair. Com certeza vai. Não tenho dúvida que vai. E o investimento é bem menor, né? Tu não gasta nada? Na verdade, tu já gastou, né? Gastou. Já gastou? O tempo, tudo que tu construiu até aqui. Dali pra frente, agora tu bota em prática. Yuri, e nesse meio, eu sou de associação, associativismo, e a gente sempre prega que o relacionamento é o melhor caminho para a construção de ideias e tudo, construção de contatos. Mas o que a gente percebe? Que muitas pessoas constroem relacionamento, mas não conseguem capturar valor desse relacionamento, até por medo de perder, medo de parecer um vendedor. Qual que é a dica que você tem para essa pessoa que constrói relacionamentos, como capturar valor desse relacionamento? Tem uma coisa que eu já vi alguém falando. Esses dias alguém me disse, mas é uma expressão que eu tenho usado já faz um tempo. Posso ter pego dessa pessoa, mas eu não sei quem é. Se eu falar agora, vocês vão poder me ajudar. Eu tenho que ser interessante sem ser interesseiro. Sabe o que é ser interessante sem ser interesseiro? Eu vi aqui eu falar de experiências reais, do que eu estou passando, e eu estou entregando valor. Espero estar entregando valor. E automaticamente com isso, vocês passam a me respeitar nesse assunto. Quando vocês tiverem um problema de... Vai lembrar de você. Só lembra de mim. Eu só quero que tu lembre de mim. Quem é visto, né? Quem é visto é lembrado. Hoje eu Mas aí pra com ser o lembrado Yuri. tem que estar entregando, né? Pra falar. Hoje eu almocei com o Yuri. A gente almoçou agora com os empresários no almoço. O Yuri em momento nenhum falou do negócio dele. Não falo. O Yuri só perguntou, entendeu outro negócio, viu, por exemplo, que ele teria uma necessidade que você atende, que era antecipação de recebíveis, mas o Yuri não falou do negócio o tempo todo, só mostrou que entendia disso. E deu uma indicação pra ele. É verdade. Contei uma historinha pra ele. Por quê? Na verdade, tem que ser interessante pro cara. Eu sempre digo assim, meu processo de venda, ele não é um processo de venda que eu vou lá e eu vendo pra ti. Não espere isso de mim. Eu não sou esse tipo de vendedor.
Eu vou construir uma relação para entender aonde é que eu posso te ajudar. A partir do momento que eu vou falar assim, putz, eu tenho um negócio que eu posso ajudar a Angélica. Cara, eu quero te ajudar, Angélica. Deixa eu te ajudar. Porque é isso. Mas para isso, eu te fiz um monte de pergunta, eu deixei tu falar, e aí eu entendi. Aí tá, daí agora eu vou. Antes disso, não espera que eu vá sair vendendo sem eu te conhecer. Não sou eu. Aí eu não tô sendo genuíno com o meu jeito de ser, entende? Mas eu sei que tem gente que é assim. Tem. Aí tem que cuidar. Por isso que falando da associação, na questão do relacionamento, que eu acho que assim, toda vez que tu for genuíno no que tu quer entregar, que é o quê? Eu quero ajudar a Angélica, eu quero ajudar o Will, eu quero ajudar quem tá nos assistindo. Eu tô sendo genuíno e eu não tô querendo ser interesseiro. Eu quero ser interessante, e pra ser interessante eu tenho que estar preocupado contigo. Cara, eu vou chegar lá, cedo ou tarde. Aí são diferentes caminhos. Né? Eu posso ir de carro ou posso ir de helicóptero. Muito vendedor que ele precisa ler aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Exato. Porque Dale realmente Carnegie, né? a gente vê muito nas reuniões, inclusive nas nossas, da pessoa querer vender, e a gente tá ali só para uma troca, né? Não necessariamente. Aí até o William às vezes chega em mim, olha eu entregando ele, chega em mim e fala assim, pô, o cara só ficou oferecendo o produto dele, só dele, e fica chato, fica pedante, porque eu nem sei chato, se eu quero, Isso aí. se eu tô precisando daquele serviço, a gente tá ali só uma troca, um fortalecimento. Exatamente. E é natural, né? Se eu vou indicar você pra alguém, eu ver, e precisa ter essa conexão. Mas eu aprendi muito neste livro aí. Eu não sei se o Yuri falou uma questão legal da Montblanc, da percepção das coisas, né? E hoje em dia a gente tem muito aquela figura ruim do vendedor. Então se a pessoa ela lida como vendedor, ela é colocada naquele estereótipo. É vendedor, você esquece. É tão ruim que os jovens hoje em dia... Ele fala assim, vendedor? Ai, não quero ser vendedor. Porque, né? Vai ver, o vendedor ganha mais do que muitos profissionais. Mas eu percebi já isso. Tem uma frase que o pessoal fala que o pessoal do marketing estragou as vendas, né? Porque agora todo mundo fala, isso faz sentido pra você. Quando ligam pra mim e falam, isso faz sentido pra você. Acho que eu desligo a minha mente. Tu sabe que o faz sentido pra você, eu tirei, né? Eu, na verdade, quando vou ensinar lá a nossa rede comercial, eu falo assim, eu vou usar a minha expressão. Tu gostou? É a mesma coisa que eu percebi que você usou tu gostou. Mas tu gostou é batata pra mim, funciona demais. Funciona. E é melhor do que faz sentido. Eu gostei dessa. Entendeu? Eu ia fazer um comentário no que tu falou, Angélica, que é o seguinte. Do vendedor, né? Me dá uma empresa, de exemplo, que ela não precisa vender pra sobreviver. Não existe. Então, assim, antes de tu ser empresário, tu tem que ser vendedor. Antes de tu ter qualquer profissão, tu vai ter que aprender a vender o teu serviço com devidas proporções. Alguns muito mais, outros menos, alguns de forma técnica, outros de forma de venda por indicação, mas tu vai ter que vender de alguma forma. Mas, Yuri, você concorda comigo que só a gente que está em vendas de fato, de forma genuína e ganhando a vida com isso, né? A gente consegue ver o valor e a importância da profissão de ser vendedor, porque se você pega os jovens, eu trabalho muito com jovens. Já tive academia de CrossFit, pegava jovens para até... Porque educação física, você não forma a modalidade CrossFit. Então, a gente tinha que pegar para formar do cru ali o profissional. Na loja, mas é mais fácil você achar... Nossa, não tem como você achar um vendedor para você contratar. Você tem que pegar e formar. Eu pego e formo. Funcionário com 16, 17, 18 anos, eu formo, entrego vendedor mesmo para o mercado. E é muito engraçado o preconceito que vem da geração de, nossa, você é vendedor. E eu não falo dos jovens, dos pais dos jovens. Tipo, mas você vai ser vendedor? Tipo, aquela cabecinha muito pequena da sociedade no geral. Às vezes eu falo assim, eu sou vendedora. Aí a pessoa, já vi olhares assim pra mim. Não, você é empresária. Tipo, como se eu... O fato de eu estar falando que eu sou vendedora, eu tô querendo me diminuir ou ser humilde em falar isso. Falo, não, eu sou vendedora. Empresário é um plus ali, é uma outra categoria, a questão de eu ter um CNPJ, mas eu sou vendedora. E é engraçado com o olhar da sociedade para isso. Aí o William falou aqui para mim,
Ah, pô, o cara vem falar as coisas pra mim, eu fico com raiva do vendedor. Pô, não sei se é a técnica que as pessoas usam, e aí a gente começa a pegar a birra do categoriza vendedor. a pessoa, ela quer me vender alguma coisa. Pô, talvez seja isso também. Aí, tipo, puto, que saco, essa categoria de vendedor, tipo, esse, né? Mas é aquele vendedor antigo, sabe? Aquela pessoa que tinha aquela impressão de empurrar as coisas em você. Tem esse estereótipo que a gente Verdade, precisa empurrar fugir. as coisas. É que eu acho que tem uma coisa aí por trás que é eu acho que tu tocou num ponto importante. Vendedor antigo é tido como vendedor chato, aquele vendedor de enciclopédia. Que fala. Não escuta. Não escuta e tu compra pra te livrar do cara. Acho que esse é um ponto. Mas sabe qual é o segundo? Tu escolheu ser vendedora? Cri. Tu escolheu ser vendedor? Foi o único caminho que eu encontrei. Eu escolhi ser vendedor. O que eu queria fazer antes de estar fazendo o que eu estou fazendo? Eu quis ser gerente de banco. Por isso que eu fui estagiário no banco. Mas meu primeiro emprego foi ser vendedor de uma loja de roupa no shopping. Eu era vendedor. Aí eu fui querer ser gerente de banco. O que gerente de banco é? Vendedor? Vendedor do serviço do banco. Ele vende conta corrente, ele vende cartão de crédito, ele vende cheque especial, ele vende capital de giro, ele vende desconto de duplicata, ele vende consórcio, vende investimento. Ele é um vendedor. Tanto é que ele é comissionado. É verdade. O CEO da empresa é o maior vendedor da empresa. Depois eu fui querer ser empresário. E eu fui querer ser empresário num ramo de serviço. Ramo de serviço, tu não tem operação. Em tese, tu tá vendendo, né? Tu não tem um produto. Então, eu fui ser vendedor. Porque para tu ter uma empresa de serviço, tu tem que fabricar, tu tem que prestar um serviço para tu entregar pra pessoa. Seja que tu faça ou que tu vai contratar alguém para fazer para ti. Mas tu tem que vender. Se tu não tiver venda, não adianta tu prestar serviço se tu não tiver ninguém comprando, concorda? Então, eu fui ser vendedor. Aí eu saí de empresário e eu fui ser seletista dentro do Grupo Estúdio, há 15 anos atrás. Eu escolhi dar uma pivotada na minha vida. E aí eu entrei na área de vendas. E na área de vendas eu conquistei virar sócio do grupo e fazer ele chegar onde ele chegou até agora, junto com todos os meus sócios e toda a nossa rede, mas eu sou vendedor até hoje. Tô fazendo o quê aqui? Eu tô vendendo no Grupo Estúdio. Tô me vendendo. Mas você sempre teve esse entendimento que você teria perfil para venda? Eu sempre soube que eu era comunicativo e agregador. Entendi. Eu acho que é por isso que você falou assim, eu fui a única escolha, né? Eu achei que eu nunca seria vendedora. Porque eu achei que as pessoas nasciam comunicativas. Uhum. Elas nasciam políticas, elas nasciam vendedoras. E eu tenho uma personalidade introspectiva. Mas eu aprendi, eu estudei muito para poder desenvolver. E o único jeito que eu vi de ser melhor empresária, ser melhor profissional, era ser uma boa vendedora. Uhum. E aí eu fui estudar para ser vendedora. Então, pode-se dizer que no meio do caminho eu escolhi ser vendedora, mas eu achei que eu não seria, porque normalmente você pega um profissional bem-sucedido de vendas, o cara fala assim, pô, desde novo, né, eu já era comunicativo, eu já vendia, eu já fazia, eu já conseguia, tinha poder de persuasão, né, e aí, hoje em dia, é muita técnica. Sim. Mas você sabe da persuasão, eu acho que até é um mito. A gente sempre pensa que a persuasão é a principal ferramenta do vendedor, mas o Yuri falou que agora há pouquinho, dando exemplo que a gente está falando do almoço, é a informação. As pessoas acham que o superpoder é a nossa capacidade de persuadir. A gente ama ler livros como 48 Leis do Poder, não estou falando que não pode ser, são recursos legais, como armas da persuasão. Mas as pessoas mês passado, Armas da Persuasão. São bons livros, ajudam a vender. Mas o que você precisa saber? O vendedor Pitbull. Peraí que eu vou anotar. O vendedor Pitbull. Peraí, eu Você tenho vai meu... achar fantástico. Eu leio pelo menos um livro no mês, mas eu tenho que anotar esse aqui, livro senão... É muito bom. Próximo, Vendedor Pitbull. Mas a gente precisa das informações, porque sem informação você não sabe onde vai ajudar a pessoa. Então aquele negócio, a gente tem que escutar antes de gritar a oferta. E qual que é o problema dos vendedores que são colocados como
aquele cenário ruim. Eles querem vender, influenciar, persuadir antes de escutar a oferta. Vou dar um exemplo. Tem um cara que ele é mídia ele vende mídia, de rádio, de televisão, e sempre tá mudando de empresa. Ele é muito chato. Não vou falar o nome dele porque é feio falar o nome dele. Mas eu sei que ele faz isso com todos os empresários. Ele liga todos os dias. Ele liga a todo momento. Ele não perguntou se você tem interesse pelo programa, ele só quer te vender. Liga, tem uma promoção, tá? Fala, cara, não tô no momento. Ele te liga até você esgotar dele e falar, cara, você bloquear ele. E daí tem um conhecido meu que conhece a mesma pessoa. Ele sempre tá rodando os comerciais das TVs. Eu acho que o pessoal ainda não percebeu. A gente deve conseguir alguns clientes pelo cansaço. E o filho dele dava no colégio. Todos os dias ele subia lá na sala do meu amigo e falava. O meu amigo falou, cara, todos os dias você sabe que eu não vou te comprar. Não adianta você subir. Pô, você é pai de aluno, eu vou ter que te receber, mas todo dia. Mas aí falta estratégia. Falta ele ser interessante em vez de ser interesseiro. Ele tá sendo 100% interesseiro. Imagina se ele começasse a te provocar por outras linhas e dizer, pô, William, o que tu faz de marketing hoje? Já fez televisão? Já fez? Televisão? Já fiz. Foi bom? Por muito tempo foi. A gente fazia permuta na época, porque assim, o pessoal consumia no restaurante. Então, a gente sempre é bom que o cliente consome. Mas começou a ficar cada vez mais caro. Se eu fizer na permuta, você faz comigo pra nós testar? Geralmente sim. Tu me deu a resposta. Entendeu? Tu me disse o que tu quer. O cara fazer permuta, pra nós é bom quando o cara faz permuta. Tu me disse que eu preciso. Se eu fizer permuta, tu faz pra me testar? Nem que eu venda os almoços, posso vender, né? É permutado. Então posso. Então pronto, resolvido o meu problema. Então, às vezes, é tu saber fazer as perguntas. E aí é o estilo do vendedor. Aí tem cada um é cada um. Aí tu tem que saber respeitar. Aí foi outra coisa que eu aprendi. Eu tenho o meu modelo. Que aí eu vou abrir um pouco para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Toda vez que eu vou treinar a rede de vendas nossa, o que eu me preocupo? Em ter uma matriz. Eu preciso fazer eles replicarem o que eu faria. Concorda comigo? Se eu acredito que o meu modelo é bom. Então eu começo por onde? Com um playbook. Eu começo com uma apresentação de PPT, PDF, aonde vai ter passo a passo do que eles vão falar para o cliente. Então, eu normalmente faço isso num PDF, num PPT lá mesmo, e eu começo contando a história da empresa, depois eu venho com um case de sucesso para dar reconhecimento para o negócio, quem já comprou de mim, as marcas. Vou pegar o teu exemplo. Quem eu sou? Quem é a minha empresa? Por que eu construí a minha empresa? O que eu quero atender todo dor? Para quem eu já vendi? Ou quais são as marcas que eu vendi, que eu vendo? O que eu quero resolver de dor em ti? E a minha proposta de valor. E aí, automaticamente, eu fiz o meu playbook. Tá ali, todo mundo que for entrar como vendedor no meu negócio sabe que isso aqui é a regra que eu tenho que seguir. No meu negócio, que é serviço e que eu vendo algo que não é palpável, eu tenho que tangibilizar. Como é que eu tangibilizo? Uma apresentação. E, normalmente, boa parte das minhas vendas ainda acontece de forma remota. Então, o que eu tenho que fazer é compartilhar a tela e mostrar. Porque as pessoas, elas precisam... Visual também. Olhar, escutar, né? E sentir. E sentir. Então eu tenho que ter as três formas ali com ele. Então, pô, eu vou compartilhando a tela, vou comentando, vou falando, vou contando uma história. E outra coisa que é importante, tu não vende, tu conta história. Porque contar história, tu faz as pessoas fixarem mais o que tu tá falando. Porque a gente é alfabetizado com base em histórias. Pode me lembrar. A aula de história lá, como é que a gente era alfabetizado, geografia, era uma historinha que nos contava. É muito mais fácil de a gente guardar as coisas. Então, aí tu monta isso, tu entrega na mão do vendedor e aí tu fala assim, ó, agora é o seguinte, nesse slide aqui, ó, nesse passo da tua venda, tu tem que falar isso aqui pro cara, tu tem que perguntar pra ele se ele gostou. Então, tu pergunta, tu gostou? Nessa outra aqui, tu pergunta assim pra ele, como que a gente faz para avançar para um próximo passo? Nesse aqui, tu pergunta pra ele assim, tá, esse é o preço que tu quer gastar? É nesse. E aí tu tem um roteirinho de venda. Aí tem gente que fala assim, mas é um script de venda, tá montando um pitch de venda. É que tu tem que ter uma base. Depois, e aí vem uma coisa importantíssima que eu aprendi treinando o time todo. Eu entrego essa matriz.
Mas se eu entregar uma matriz para vocês dois, a Angélica vai fazer de um jeito, o William vai fazer de outro. Só que qual é a minha sabedoria que eu tenho que ter? Não me importa a forma que vocês vão fazer. O que importa é se vocês vão conseguir ter resultado. Então, no comercial a gente diz, tu pode fazer diferente do William, mas se tu estiver dando resultado, tá tudo certo. Se estiver funcionando para você. Então não existe certo e errado, existe o que funciona. Esse é o detalhe. Baseado numa matriz. Então é importante isso que eu lembro do Yuri olhando o funil e falando, vai bater meta esse mês. Não vai bater a meta, porque ele sabia o processo e que se não seguisse o processo, ainda que seja do seu jeito, não ia dar certo a operação. Imagina você chegar no teu mês e falar, esse mês eu vou bater meta um mês antes. O Yuri consegue ver. E eu acho isso muito legal. Na verdade, tu vai criando uma previsibilidade, né? Então, eu sei na primeira semana do mês se a gente vai chegar no número que eu quero chegar naquele mês, é a minha meta do mês ou não. Eu já sei na primeira semana do mês. Me dá chance de eu ter ações corretivas dentro do próprio mês para tentar acelerar algumas coisas que estão no meu funil para eu poder chegar na meta. É isso. Aí dá para me criar campanha, dá para criar um desconto, dá para criar... Aí tem muita coisa que dá para fazer. Yuri, esse é um ponto. Até queria fazer essa pergunta. Porque quando eu comecei a aprender de funil, eu sempre vejo assim que quanto você melhora a conversão no funil, parece que se eu convertir a 50, melhora um pouco disso, o faturamento cresce muito mais, às vezes, do que os 10% que você ganha. Mas uma coisa que eu sempre gostei de ver era ticket médio. De fato, quando a gente aumentava o ticket médio, era muito mais fácil bater a meta. Uhum. O que você acha que é o diferencial? Por exemplo, se eu vendo um serviço de 10 mil para vender um de 50 mil, o que eu tenho que mudar para conseguir vender um produto mais caro? Conseguir fazer o que eles chamam hoje de high ticket? Uhum. A primeira coisa que tu tem que fazer, a tua matriz ela tem que ser diferente. Tu não vai vender um produto de 10 e de 50 do mesmo jeito. Tu vai mudar com uma estrutura diferente. Teu entregável tem que ser diferente e tu tem que ter demonstração de valor. E aí a demonstração de valor ela se dá no conteúdo, em quem já comprou e em cases reais. Então a hora que eu te falo assim, Will, eu já atendi mais de 35 mil empresas, o meu ticket médio é 3 milhões e 600 de crédito tributário, que eu encontro para cada uma delas, e a tua empresa pode estar deixando valores a recuperar de impostos na mesa, por tu não estar olhando isso. Eu te trouxe uma situação. Agora imagina eu te falasse, William, eu tenho aqui mais de 10 mil empresas atendidas, o meu ticket médio que eu tenho encontrado com elas é de 100 mil reais, e tu pode estar deixando dinheiro em cima da mesa também. Para onde é que é a primeira coisa que tu está enxergando? A diferença de resultado. Então já te diferenciei aí, certo? Certo. Aí agora eu te falo assim, tu quer de 100 ou tu quer de 3.600? Tu. 3 milhões e 600. Tu quer de 3 milhões e 600? Tá bom. Para de 3 milhões e 600, eu preciso te cobrar 20%. Para de 100, eu preciso te cobrar 10%. Qual que tu quer? Ainda quero 3 milhões e 600. É isso que eu tô querendo dizer. Num exemplo que eu tô tentando criar aqui dentro do meu business. É exatamente isso. Tu precisa aumentar a entrega de valor. A entrega de valor, mesmo que a entrega seja de valor, ela é maior, tu consegue cobrar mais. Então tá baseado no quê? Case de sucesso, né? A tua entrega e a forma que tu tá fazendo. E para suportar isso, você tem que ter o case, né? A autoridade. Aí é tempo e horas bunda no cavalo de poder, né, ter feito muito para tu poder criar. Não tem ninguém que sai do nada cobrando muito caro. É uma construção, concorda comigo? É por isso que esse negócio de high ticket da internet não funciona. Porque as pessoas querem vender high ticket e nunca ter vendido nada. Deu Fiquei tela azul, até... né? Eu tô aqui... tudo que ele falou, eu tô aqui juntando
um manual, né, na cabeça. Aproveitar aí o intervalo da tela azul para falar que nosso mantenedor Sicoob Médio Oeste, tá? Nossa seção comercial, parceiro nosso, tá aí para solucionar problemas dos nossos empresários. Inclusive, eles montaram uma agência dentro da associação comercial para dar todo o suporte, apoio, para entender de fato qual que é a nossa dor, para estar ali ouvindo e daí sim oferecer um produto que condiz, né, para nos ajudar. Essa é uma boa... É um bom exemplo, né, de banco que está ali. Não é banco, né? Cooperativa. É uma cooperativa que está ali nos ajudando, escutando dentro para entender nossos problemas melhores. Yuri, é nessa linha do ticket médio. Porque a gente já tocou uma operação, eu falo porque já fui franqueado do Yuri, realmente foi essa movimentação que o Yuri fez. Tu tá me perguntando coisa que tu já sabe. Mas eu acho legal, para aumentar o ticket médio. Como que é essa fase? Porque eu lembro no começo que o Yuri falou isso, as pessoas falavam, meu Deus, mas é difícil vender por esse valor, como que a gente vai vender o máximo dobrando? O Yuri falou, esse é o caminho. Então o que você acha que é o que separa, assim, é mais medo interno? Eu vou te relembrar os passos que a gente deu e aí ver se tu vai me afirmando ou tu vai me corrigindo. A primeira coisa que a gente fez foi, nós mudamos a apresentação. Isso. O playbook. Eu fiz exatamente o que eu falei aqui. Eu mudei a apresentação. Eu criei mais valor com a apresentação nova. A gente tinha uma apresentação, eu mudei outra. O que eu fiz? Eu lembro que eu mudei o nome também do produto. Eu dei gestão de performance, se eu não me engano. A gente chamou? Era gestão de vendas, gestão de performance, não era isso? Era isso. Tá, faz tempo, mas eu lembro. Então, beleza. Aí eu subi o ticket. Aí eu peguei, ao invés de cobrar, acho que era 13.500, nós subimos para 9.000 ou 8.500, uma coisa assim. Era isso. Tá bom, beleza. E eu prometi uma entrega a mais, lembra? Que era montar o funil do cara, lembra disso? Isso, que é assessoria comercial. Que era assessoria comercial, que eu basicamente só montava o funil dele a mais. Eu tinha uma entrega. Só que, montar o funil comercial do cara. Era isso. A gente passou de um ticket de 13.500 para 8.500. Era isso. E aí lembra que eu disse assim, cara... Vocês vão ter que hoje vender 3 para equivaler a 1. Cara, te foca vender 1, vai te dar menos trabalho, são menos clientes para tu atender, tu vai atender ele melhor e tu vai ganhar mais. É isso que a gente fez. Então eu mudei o playbook, mudei o valor, fiz uma entrega a mais e a gente passou a vender esse produto. Se eu não me engano, eu só estou agora me lembrando, eu vou me dizer aqui, não foi 8.500, era 9.250 o valor. Era 9.250, eu lembro porque tu falou em Sicoob. Agora, Sicoob foi nosso cliente. Lá da Credimogiana, lá de Mogi das Cruzes. Com esse produto. E ficou 3 anos. A gente encerrou o contrato com eles agora em dezembro. Então, e era esse produto. E eu só me lembrei por conta do valor que a gente cobrava deles. E daí a diferencial também foi isso. Daí mudou um pouco do público que você queria vender. Daí, sabe aquela coisa que eu sempre digo? Que eu disse antes. Cara, eu tenho que escolher para quem eu quero vender e o que eu quero vender. Então eu mudei. Ao invés de a gente atender o empresário que quer ir para online, que não tem consciência para pagar 13.500, que ele entra, porque ele quer muito, mas dá 3 meses ele dá um churn, ele cai, ele cancela. Tu pega um cara que vai pagar 9.250, o nível de consciência dele é maior. E esse cara vai ficar muito mais tempo com a gente. Tu vai entregar muito mais valor e tu vai ganhar muito mais dinheiro. Senão o outro tu fica colocando de balde a 13.500 e fica saindo de balde do outro lado. E tu não ganha dinheiro. Tu só fica rotacionando. E sempre só fazendo onboarding. Onboarding e reunião para o cara ficar, para não dar churn. Aí tu fica. Enquanto no outro tu perde um pouquinho mais de tempo para entrar, mas o cara quando entra equivale a 3, ele fica mais tempo, ele sabe entender que um trabalho de marketing não é da noite pro dia. Né? Tudo isso que a gente tinha de problema lá. E aí ele vai ter mais estômago para aguentar 60 dias para o negócio começar a rodar. E aí daqui a pouco esse cara fica 6 meses, 9 meses. Essa é a diferença. Faz todo sentido em qualquer produto isso, né? É porque vocês vão falando e eu vou tentando encaixar na minha realidade, né, de empresa. E, de fato, é tudo isso. O tempo é o mesmo, a dedicação que você vai gastar ali, né? O custo, talvez, né, que você vai ter é o mesmo para você fechar um produto.
mais barato um high ticket. É a mesma coisa. Você já fez Vendópolis, Yuri? Vendópolis? Tem o Venda Mais, que é uma empresa antiga de São Paulo. Eles trouxeram um produto que a gente tá Venda na Mais associação. eu conheço inclusive o fundador. Eles lançaram o Vendópolis. É tipo um joguinho de tabuleiro pra treinar vendedor. Como que chama? Vendópolis. Tá, mas não era esse nome, tinha um outro nome antes. Eu conheci, o Fábio. Acho que era. O Fábio falou com a gente chegou a ter um simulador. Que tem energia, tudo você escolhe o cliente. Eu achei legal porque assim, Legal. a energia era fixa todo dia, toda rodada. Você tinha como melhorar a sua energia com treinamento e tudo mais. E com atividades, E né? com atividades. Quanto mais tu ligava, quanto mais reunião tu fazia. Isso, né? daí cada cliente tinha uma necessidade específica. E daí você tinha isso, eu tenho a mesma energia, eu tenho que saber qual cliente eu quero atender, se eu prospecto, se eu atendo esse cliente, se eu deixo ele dar churn. E com essa energia eu tenho o meu resultado. E é isso que é legal. A gente todos os dias tem a mesma energia, mas os clientes que a gente escolhe com essa energia, o resultado é totalmente diferente. A gente percebe, por exemplo, que quem focava em clientes maiores, ou até clientes pequenos, desde que eles não dessem tanto trabalho, conseguiram bater a meta. Agora, aqueles clientes que eram pequenos, que tinham muita demanda da sua energia, quem escolheu aquele cliente no final do jogo ficou muito mal colocado, porque dispersou energia no cliente errado. É isso aí. Faz todo sentido. Aí agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Já, vocês estão me perguntando, mas eu vou fazer uma outra pergunta, né? Não tô preparada pra responder. Não, vamos Respondeu o Yuri, né? Meu Deus. Tudo isso que eu falei não é o simples que funciona? Sim. Por que a gente não faz? Boa pergunta. Entendeu? Você sabe que essa foi a mesma coisa em Belém, a gente com o Yuri indo jantar e o Yuri dando dica pra Bia. A Bia saiu falando a mesma coisa. O que o Yuri me falou simples que funciona. Por que a gente não faz? É isso. Entendeu? Mas às vezes a gente precisa de um olhar de fora, alguém que tá vendo, que tem experiência, que tá no dia a dia, pra te dar dicas que são simples e que funcionam e que é aplicável. Porque às vezes tu pega nada contra, mas tem vários no mercado que fazem uma engenharia para te falar que vendas é complexa e que vendas é isso, aquilo, e no final das contas tu tem que comprar um produto deles que é um negócio surreal, um sistema que nem tu sabe como que tu vai fazer para funcionar, e na verdade é um negócio que tu tinha que só apertar duas engrenagens para fazer rodar. Tem um livro que eu uso muito de Bíblia, que é nesse sentido assim, de você gastar tempo no que deve, né? É o lucro primeiro. Que eu bato na tecla, porque realmente é tudo isso aí, você se dedicar ao que realmente vai te trazer retorno, ao que realmente está com um lucro maior, né? Você ser um gestor, porque se você não olhar o lucro de cada produto, né? O que aquilo ali vai te dar um retorno, não faz sentido, você não está sendo gestor ali. É isso aí. Eu acho que esse ponto aqui que o Yuri trouxe do simples que funciona, dessas coisas milagrosas, eu falo porque o Yuri teve propriedade, então ele já contratou muitos desses caras lá pra entregar o projeto, ele falava, cara, não entrega. E eu tinha essas expectativas, sabe? Você vê os caras palestrando, assim, você fala, cara, esse cara vai ser muito bom. Contrata. Contrata pra você ver se é bom. É que na verdade vira um puta apresentador, né? Um baita palestrante, mas na verdade a prática que é o que é fácil de fazer e o que tu tem assim de rapidez de resolver algumas questões é aquela pessoa se bate, porque vai te dar sempre uma forma meio teórica. É o que eu falei antes, tem que ter prática. A prática nos vai fazendo ser mais, encontrar os caminhos, né? Yuri, e nesse contexto agora de inteligência artificial, que o pessoal tem falando que inteligência artificial ela faz parte de estrutura hoje, tá repensando os negócios. Como que você viu a inteligência artificial no processo comercial? Como que ela tem sido... Se você tem visto ela como uma alavanca no crescimento de vocês, como que você tem encarado essa nova ferramenta? A gente lá, por exemplo, está usando basicamente em 2 processos. No comercial, assim, que eu vou te citar aqui para te ajudar. A primeira delas é na parte de qualificação. Então, hoje a gente investe na média de 300 e 400 mil de inbound marketing, tá? Faço patrocinado, Instagram, Google, para gerar lead para vender franquia, tá? Esse é um lado que a gente tem. Como que eu faço pagando aí um ticket médio de R$50 por lead? Eu então gero em torno de 1.500 a 2.000 leads por mês. Eu tenho uma equipe de qualificação de 10, 11 pessoas. Cada uma delas então recebe na faixa de 150 a 200 leads. Como eu faço para eles serem assertivos em poderem qualificar esse lead de forma correta? Primeira coisa, atendimento automático.
Então, assim, o lead converte, ele já recebe uma IA dando um seja bem-vindo para ele, obrigado por ter se cadastrado. Se ele já quiser, ele já pode agendar a reunião de forma automática para ele poder saber mais sobre o nosso negócio. Ele já recebe a apresentação, aquela apresentação playbook modelo, ele já recebe ali de forma instantânea. Então, segundos ele recebe. Automaticamente isso já entra na atividade do Pipe Drive, a gente usa o CRM Pipe Drive lá para essa equipe, onde já abre uma atividade de primeiro contato com esse lead. Se ele já marcou a reunião, já vai direto para a reunião. Aí eu só faço a confirmação na reunião. 2 confirmações que o próprio IA já cria as atividades para o cara só cumprir a atividade. E essa IA está integrada com um discador automático. Então ele disca automaticamente para todos os leads que converteram naquele horário que está determinado, para a gente poder ser rápido e não deixar a atividade atrasar. Tá aqui, ok? Então, eu usei isso para fazer a qualificação dele de forma... a ligação com ele, o agendamento da reunião de forma automatizada. Na reunião com o cliente, a gente está gravando e está com a IA integrada. A IA automaticamente vai mostrando quais são os checkpoints que o cliente está falando que tu tem que abordar, que são as dores dele. E vai dizendo para o vendedor, ó, toca nesse ponto, isso daqui tu está falando em tempo real. Que legal. Depois pega essa informação, coloca tudo para dentro do sistema de CRM Pipe Drive e vai para o closer, porque eu estou só na etapa da qualificação. Aí a IA de qualificação vai me dizer assim, o agente lá de IA de qualificação vai me dizer, olha, foi agendada a reunião, esses são os checkpoints que tu tem que falar closer com o cliente no dia e horário marcado da reunião de fato para apresentar o negócio. É que o meu processo ele é assim, tá? Mas depois a gente pode usar isso em vários tipos de processo. Aí a gente vai entrar em contato com o cliente, vai fazer essa reunião, onde a gente vai apresentar daí aquele playbook que a gente mandou lá para ele. Porque na qualificação eu não entro nesses pontos. É só para eu qualificar o lead, para eu saber se ele de fato é um cara que tem potencial para comprar franquia. Na qualificação. O closer agora vai explanar o negócio, vai explicar o negócio. Então vai explicar o que é o papel dele de franqueado, qual é o nosso cliente franqueador, quem são os cases de sucesso, aquela historinha toda que eu contei até do teu negócio. Aí, chega no final, o closer já vai tendo em tempo real se ele abordou aqueles checkpoints que a gente encontrou que eram importantes falar para ele, porque lá na qualificação apresentou. Se ele não apresentou, na hora que o gerente desse closer for fazer o double check da operação ali de cada uma reunião dele, a IA já vai dizer, olha, o closer William falou com a Angélica e deixou de falar esse ponto. Chama o cara, fala, porra, tu não falou, cara, sobre isso, e, pô, vai ficar complicado. Na hora que tu for fazer os follows agora, tenta focar nisso aqui pra tu corrigir. Caramba. Entendeu? E aí assim tu vai dando uma assertividade maior usando a IA para tu fazer as tuas conexões ali dos leads que tu tá convertendo para tu poder aumentar a tua taxa de conversão. Tem aumento da taxa de conversão, claro, tem uma melhora também na efetividade das ações, mas ainda tem ajustes para a gente fazer, porque isso tudo é muito novo e a gente está ainda, né, muita coisa se ajustando, mas funciona. E é um baita aliado. Baita aliado. E eu uso a IA hoje, por exemplo, para atendimento de todos os nossos franqueados parceiros, eu gravo todas as reuniões. Isso é básico, né? Tu bota lá no Zoom, bota para gravar, ela te traz todos os checkpoints. Você sabe o que eu faço? Aquilo vira uma ata para nós, com todos os planos de ações, e aqueles planos de ações na próxima reunião com o franqueado ou com o meu parceiro comercial são os pontos que eu vou tratar com ele. E aí depois de novo. Sabe como é que daí eu faço para auditar isso? O gerente faz? Pega, joga tudo num agente e fala assim, vê se todos os planos de ações estão cumpridos de acordo com as atas das últimas reuniões. Me traz quais são as ações que não foram atendidas. Então tu vai trazendo velocidade. Entendeu? Acelera muito o processo. Isso é legal. Para prospecção ainda, em outbound ainda não... Eu tô sentindo, ninguém falou ainda para mim que outbound ainda não tem nada que eu vi funcionando ainda. Cara, para outbound é que a gente não faz outbound para franquia. Então tudo que eu te falar, ele vai ser ainda no processo que eu usava antes. Muito mais que eu usava antes do que até de teste. É impressionante. Legal, né? Impressionante. E aí, de novo, né? A inteligência artificial tem muito ainda para evoluir, né? Porque, nossa, se for para pensar o que vai ali... Você acha que vai diminuir
A mão de obra? Vendas? É. Porque assim, Depende do produto. né? Porque você tá com uma aceleradora aí para assertividade, certo? Mas aí talvez vai precisar de menos mão de obra para atender mais empresas mais rápido. Se eu atender mais rápido, vamos lá, vamos olhar isso por um outro prisma. Se eu gero 1000 leads por mês e hoje eu qualifico 100 para fazer reunião e cada closer faz 20 reuniões por mês, eu preciso de 5, certo? Se eu conseguir acelerar, vamos dizer que eu gere 2.000 leads e aí eu vou qualificar 200 reuniões, eu vou precisar de 10 closers. Concorda? De duas uma. Ou eu vou acelerar a quantidade ou vou acelerar o tempo. Se eu acelerar o tempo, eu provavelmente vou aumentar a minha assertividade, eu vou ter mais dinheiro para poder botar mais no meu funil, então vai acabar dando a mesma. Eu vou aumentar a quantidade de reunião. Eu só estou fazendo essa leitura para tu entender minha linha de raciocínio. Considerando isso, concorda comigo que daí eu não preciso de qualificador, eu preciso de closer? Mais closer ao invés de qualificador? Então, na verdade, eu acho que não vai diminuir. Pode se manter, só que vão ficar os bons. Aí é darwinismo total. Só os fortes sobrevivem. Porque o qualificador geralmente é o SDE, é mais simples do que um closer. É o cara que está iniciando, é o cara mais júnior e tal. Então pode ser que tu precise, mas aquele cara ele vai ter que se desenvolver mais rápido, tu vai ter que ter uma escolinha para ele, para tu poder ter ali na frente um closer mais qualificado. Porque eu acho que vamos voltar um passo atrás da tua pergunta. Tu entende que o processo de vendas ele independe de pessoas? De algumas coisas sim, outras não. Serviço depende quase que exclusivamente de pessoas, certo? Então tu não vai ter pessoas menos qualificadas. O que tu vai ter são menos pessoas, mas pessoas mais qualificadas. Então tu precisa ter gente mais qualificada. Só como é que tu faz para tu ter gente mais qualificada se tu não tem o degrauzinho da escola? Tu não tem o pré, tu não tem infantil, tu não tem o pré, tu não tem primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, pro cara chegar lá na frente e passar na prova do Enem. Como é que tu faz essa escadinha de aumento de consciência e evolução de conhecimento? Tu vai ter que fazer dentro do teu negócio. As pessoas não nascem prontas. E o pior, vamos avançar por uma linha, o nosso sistema de educação, ele prepara as pessoas para serem vendedor, para ser qualquer profissional? Não. Infelizmente não. Tem até algumas iniciativas por aí que estão tentando fazer isso. Então nós vamos ter que continuar sendo uma escolinha para quem vem sem base nenhuma no mercado. E tentando escolher os melhores para tentar dar chance para eles. Essa é a minha visão. Tu perguntou a minha opinião. Eu gosto da visão do Yuri, porque assim, o processo de vendas ele não morreu. O que mudou são os atores e o momento que vai precisar. Eu vejo muito agora TikTok, né, Shop. Antigamente você tinha um vendedor na loja para vender o produto. Agora você cria as pessoas, as influencers, que fazem o trabalho do vendedor de mostrar a qualidade do produto para o TikTok vender automático. Então, assim, as etapas de venda, de mostrar o produto, mostrar a dor, ainda existem. A diferença é que agora o vendedor ele não está mais dentro da empresa, ele está vendendo vários produtos numa plataforma. Cara, tu pegou o TikTok, eu vou dar um exemplo de como que eu penso, quer ver? Para tu vender no TikTok, tu precisa de uma pessoa, certo? Que essa pessoa vai ter que trocar de roupa, fazer as filmagens, fazer o criativo lá e tal, beleza? Tá bom. Com uma pessoa tu faz quantas por dia? Um monte. Um monte quanto? Chuta. Vamos chutar uns 20, pronto. 20, beleza. E se tu tiver 2? 40. E se tu fizer 3? E aí tu vai me dizer que se tu tiver 3 pessoas fazendo os criativos e postando, tu vai vender menos do que se tu tiver uma? Não, então, na verdade, tu precisa de pessoas melhores. É isso. Pessoas. Você percebe que o processo comercial é muito mais gestão do que necessariamente aquele curso de motivação e tal. Com certeza. Não, eu sei. E olha que eu sou muito motivação, mas tem muita gestão. Tem muita experiência, assim, de gestão, de cuidar das pessoas, que eu acho que é um papel que, à medida que tu vai avançando na área de vendas, tu vai tendo que te tornar hábil.
que é de lidar com pessoas. E aí pega na essência o que o vendedor é. O vendedor nada mais é do que um encantador de pessoas. Concordam comigo? Então, se ele for um bom encantador de pessoas, ele vai ser um bom gestor de vendas, porque ele vai saber encantar os vendedores dele para poder fazer como ele tem que fazer. Isso é um detalhe, né? Porque às vezes a gente pega o nosso melhor vendedor e bota como gestor e arrebenta tudo. Tem vários exemplos por aí que contam. Mas daí tu tem que saber entender que tem vendedor que ele é individualista, tem vendedor que ele tem um pensamento agregador e de formar time, de poder compartilhar e tudo mais. Aí é o papel do gestor de escolher esse cara, né? Aí é outro papo. Que legal. Você tocou num ponto aí, nada a ver, mas você falou assim, minha palestra, o meu curso é mais prático do que motivacional. Foi isso que você falou, né? Eu falei agora que eu sou muito motivacional, mas eu vou muito mais para uma linha de gestão. Mas assim, o que você repara nessa parte de... Você acha que as pessoas precisam dessa parte mais motivacional para fazer as coisas? Eu tô falando isso porque uma pergunta assim mesmo genuína. Eu sou líder, né, da minha equipe e eu treino elas o tempo todo, né? Para ser mais exato, semanalmente. Parabéns. Obrigada. Eu tenho uma técnica lá e aí cada mês a gente tá com um foco para melhorar. Mas não sei, motivacional, eu falo por mim. Se eu vou em alguma dessas feiras, por exemplo, de empresário, empreendedor, o curso motivacional, ele dá ali só naquela hora. Passou, dormiu, acabou. Agora, o que me dá a ferramenta para facilitar a minha vida na gestão, né? Eu levo comigo. Né? Por que eu tô falando isso? Porque eu queria entender por que as pessoas focam tanto no motivacional. Principalmente no âmbito mulheres. Quem que falou pra mim? A gente tem que fazer mais de mulheres e tal. Eu. Pois é. Foi eu. Eu não sei. Agora eu vou ser massacrada, né? Machista. Mas, principalmente no perfil feminino, tudo tem que voltar no motivacional e pouco solução. É isso que eu sinto. Eu percebo que as mulheres que empreendem... Vou dar um exemplo. A gente tem a nossa sócia financeira. Acho que o Yuri conheceu ela lá em Porto Alegre. Ela foi comigo lá no Grupo Estúdio. Ela é extremamente prática. Extremamente prática. Mas será que ela é maioria? Eu não sei, mas eu percebo que as mulheres que elas estão em liderança, elas são muito práticas. O que posso te fazer uma pergunta? Depende, não sei se eu posso falar. Pergunta. As perguntas. Aí tu não responde e a gente corta. Vai, beleza, pergunta. Que é o seguinte, o que a motivação traz? Qual o principal sentimento que uma motivação traz? Tu estar motivada te dá o quê? Pra ti. Felicidade momentânea? Que mais? Eu sou muito prática. Confiança, talvez? Confiança? Esperança. Pode ser. Esperança? Que traz aí a felicidade momentânea? Pode ser? O que eu enxergo? A motivação, ela nada mais é do que um estado de estar confiante naquele momento, de achar que tu vai capaz. Quando tu mesmo não acredita em ti. Caramba. É profundo, mas... então, quando colocam a motivação, e muita gente fala de motivação, é porque a gente tem pessoas que estão desacreditadas nelas mesmas. Às vezes, porque elas não fizeram o que elas gostariam de fazer, porque elas tiveram que ser mães enquanto elas queriam ser profissionais, enquanto elas olham para o lado e veem uma Silvia Brás tendo sucesso fazendo o que ela gosta, que todo mundo queria, todas as mulheres gostariam de ter também, ser bonita, ser conhecida, vestir as melhores roupas, todo mundo conhecer ela e tudo mais. Pode ser, cara, de novo, tá? Não me crucifiquem, mas eu tô tentando ir na linha que tu trouxe, tá?
E tudo levou pro lado da mulher. Eu acho que tem muita coisa disso pro homem também, tá? Quase, praticamente, eu só tô dando um exemplo da Silvia, mas, enfim. Até porque, pega assim, homens, né? O que o homem quer? Na verdade, ele quer ter um carro malhado, ter um carro esportivo, Uma mulher bonita. ter uma mulher bonita, né? E ter dinheiro para poder viajar o mundo, quem sabe? Ok. Então, na mesma linha, se ele não conseguiu conquistar tudo isso, ele vai ser um cara frustrado que ele precisa de uma motivação para se motivar. O Thales Gomes, a gente estava falando do G4, né? Que alguns gostam, outros não gostam, tal, mas o Thales Gomes fala que a maior motivação pro CPF é o Pix, né? Verdade. Então, sabe o que eu te diria? Eu te diria o seguinte: eu acredito que se tu tiver uma liderança clara, com objetivos muito claros de onde tu quer chegar, o que tu tem que fazer, o que tu espera do teu time, e tu tiver um sistema de remuneração variável que seja legal, que dê dinheiro, o que tu tem que fazer é treinar teu time e dar pílulas de mentoria para ele. De 15 minutos por semana, tu perguntar como é que ele tá, a vida pessoal, a vida profissional, se ele vai conseguir chegar na meta, se ele está enxergando o número que ele vai fazer, e se aquilo ali de fato vai ajudar ele a mudar a vida dele ou ele a conquistar os sonhos dele. Teve um período que eu criei o sonho meta-sonho, na verdade, sonho meta não, meta-sonho. Aquele meta-sonho, sabe o que era meta-sonho? Era o sonho que cada um dos meus vendedores iam conseguir conquistar com o atingimento da meta deles, que daria um valor de remuneração variável. E aí eu pegava e entregava todo começo de mês. Naquela época eu tinha mês e trimestre, mas eu entregava uma carta para eles com a meta deles, o quanto que eles iam atingir de ganho, e eu fazia eles colocar embaixo o sonho deles, o que eles iam conquistar se eles atingissem aquela meta com aquele dinheiro. Até que ok? E aí eu fazia ele assinar e eu assinava. E aí eu criei um gráficozinho onde toda sexta-feira saía um comunicado de quantos por cento estava da tua meta sonho. Eu ia chamar os 15 minutos para falar com cada vendedor. Sobre o que eu falava? Sobre o sonho. Sobre a meta sonho. E aí, tu já conquistou tua cozinha? Que tu queria conquistar? Tu já trocou de carro? Tu já comprou viagem para não sei o quê? Tu já voltou a fazer a faculdade? Tu já isso, tu já aquilo? Porque as pessoas, elas não fazem as coisas pela tua empresa. Até fazem. Mas concorda comigo que primeiro eu, depois tu? Então eu primeiro tenho que atacar o que primeiro vale para ti. Depois do que vale para mim. Então vamos tentar casar essas coisas? Fica muito mais fácil. E aí eu tenho exemplos variados aqui de gente que chegou na meta sonho e quando conquistou, me mandou foto e falou: eu queria te agradecer porque eu conquistei minha meta sonho desse trimestre, desse mês. Conquistei isso, conquistei aquilo. Tá? Aí tu fala: puta, tô fazendo uma diferença na vida das pessoas. E aí tu vai encaixando elas engajando contigo e deixando elas motivadas. Concorda comigo? Então daí a motivação, ela vem de dentro. Não é de fora que é passageiro. E aí tem a ver com aquelas outras coisas que eu falei antes. Yuri, quando a gente fala de vendas, é comum o pessoal falar da fome, né? Do vendedor. Uhum. Até tem um vídeo que tá rodando na internet do Cristiano Ronaldo falando do filho dele. Não, porque o menino, ele é muito melhor do que eu nessa idade, ele tem mais performance, mais capacidade, mais isso, mais aquilo. Uhum. Ele pergunta, mas ele tem a mesma fome que você? Ele chega a respirar, assim, claro sem que poder não tem. falar. Claro que não tem tudo, né? E daí, o que você acha importante dessa fome pra pessoa crescer, pro crescimento, assim, vendas do negócio? Como que você vê essa fome? Desculpa te atrapalhar, pega essa pergunta aí, mas complementar, não é só quem tem tudo. Eu passo muitos jovens na minha mão que dá a sensação que dá de uma geração que não tem ambição. E não tem ambição por qual motivo? Tem vários estudos que falam sobre a nossa geração. Essa é uma geração Z que estão agora, né? ZY. Eu não sou muito bom para isso, mas enfim, a geração atual que está entrando no mercado de trabalho agora, dizem que eles têm um problema que, como a nossa geração
a minha, a tua, do Will, a gente passou algumas dificuldades e hoje o acesso está muito mais fácil a tudo, concorda comigo? Eu posso proporcionar mais coisas, então a gente acabou deixando eles com uma facilidade maior. Tem estudo disso, tá? De conforto. De conforto, de facilidade, de conquista. Porque o sangue do vendedor que o Will falou, ele passa por uma única coisa, né? Que é básico. Cara, eu preciso. Eu não tenho outra opção. Eu preciso trabalhar, eu preciso bater minha meta, porque se eu não bater minha meta, eu não pago minhas contas, eu não pago a parcela do meu carro, não pago o meu aluguel. Quantas não é pessoas porque talvez ele isso? tenha um custo de vida já consolidado, ele precisa cobrir aquilo. Porque o jovem, ele começa sem ter dívida, né? Uhum. E aí, eles não querem ir embora da casa dos pais, né? Pra continuar vivendo sem ou dívida. moram na casa dos pais, mas eu tenho jovens que foram morar sozinhos. Mas, assim, não tem ambição, tipo, esse ano, eu falo assim, tira a carteira esse ano. Não sei. Tipo, o que você quer? Você quer viajar? Tipo, tanto faz. Você não quer um colchão novo? Pode ser. Tipo, uma cama. Tipo, dá pra ver que a sensação que me dá, são vários que passam nas minhas mãos, é que eles só querem, tipo, sossego, pouco estresse. Teve uma, inclusive, contratação recente deste ano. Eu falei pra ela, olha, parabéns, a gente fechou a meta, você vai aumentar agora mais um pouco. Nem tô preocupada com isso, tipo de comissão. Eu tô só pelo salário, tá bom. Tipo... Mas, Angélica, você sabe que não é uma pessoa que é abastada, não é isso. Mas é acomodada. Eu vejo... Diz que é o mal da geração. Mas eu vejo que a nossa função também, sei lá, mas eu vejo às vezes, eu vi uma frase que a função do líder é subir a árvore e mostrar o caminho. E nem todo Concordo mundo... com isso. E às vezes o que a gente tem que mostrar é que é possível. Eu acho que assim, às vezes ele tá numa realidade tão ruim que ele falou, pô, meu avô, minha família foi simples, minha mãe foi simples, eu vou ser simples pra sempre. Então ela tá tão acostumada com essa vida que ela já não tem perspectiva. E daí quando você começa a ver que existe um caminho, começa a motivar. Então eu acho que a nossa função um pouco como empresário, como líder, é mostrar que dá pra fazer. Dá pra sonhar. É incrível que hoje em dia que a gente fala tanto de empreendedorismo, isso ainda acontece, mas eu percebo que as pessoas elas acham que não é possível, elas acham que isso não é verdade. Uhum. É diferente, eu sou de sucessão. Então, assim, meu pai veio do nada e conseguiu construir uma empresa e eu vi esse processo acontecendo. Então eu falo, cara, é possível? Se ele conseguiu fazer, eu consigo fazer. Quantas pessoas não sabem que é possível? Quantas pessoas tiveram esse exemplo em casa? Então, eu acho que às vezes... E o pior, as pessoas já estão cansadas de pessoas que falam que é possível, mas só querem vender curso para elas. Uhum. Agora, poucas pessoas de fato falam que é possível e fizeram ser possível trabalhando. Então, acho que a nossa função, talvez como empresário, um pouco do que a gente faz aqui, é mostrar para as pessoas que é possível, sim. Não é fácil, mas é simples, igual o Yuri falou, mas é um processo constante. Eu acho que talvez a nossa função como empresário é tentar despertar essa fome, porque realmente, ou ele já tem tudo, não tem essa fome, ou ele acha que nunca vai ser possível. Como que eu vou desejar algo que eu acho que eu nunca vou ter? Eu aprendo a conformar não querendo ter. Não vai ser possível, então acho que, sei lá, eu fico pensando nisso. O Jorge Paulo Lemann, ele diz que pra tu encontrar os caras certos pra trabalhar com ele, são aqueles caras que precisam trabalhar e querem ficar rico. Acho que o segredo é esse. São poucos que tu encontra com esse perfil. Ainda mais na geração que a gente está comentando aqui, que eles são, né, tem uma expressão, né, não é nem, que é pra eles, né? É isso, é verdade. Então, eles estão, né? Então, eu sei, eu tenho um filho de 18 anos e tenho outra de 22. A de 22 é surreal.
faz medicina na Federal do Rio Grande do Sul, estudiosa, sabe o que quer e tal. O de 18 anos é mais bem nessa linha assim, tanto faz, isso, aquilo. E aí tu vai tentando incutir nele uma cabeça diferente. Então eu tô indo na cabeça de, cara, tu precisa, não facilito, traz dificuldade para se botar em xeque de pensar, pô, será que eu não tenho que me mexer, não tenho que fazer alguma coisa? E aí eu acho que tu vai mudando a mentalidade. E aí por isso que eu disse que eu acredito no que tu disse. Que tu, enquanto líder, tu é o responsável por tentar fazer aquela pessoa mudar o caminho dela, mudar a perspectiva, o cenário que ela tem. Mas é difícil, né? É difícil. É difícil. Impressionante. Com a tua experiência que você tem de tantos setores, assim, como que você enxerga os próximos anos para um novo empreendedor, um novo investimento, áreas que têm agora mais abertura para crescimento? O que você vê? Primeiro que eu enxergo que a gente está no momento no Brasil onde a gente tem um ponto que vai mudar o cenário todo, que é a reforma tributária. A gente trabalha com reforma tributária, então eu posso te dizer que isso está mudando o mercado completamente. Primeiro porque vai aumentar a carga tributária, vai influenciar diretamente o ganho das empresas. A tua empresa, a minha empresa, a empresa de todo mundo que está nos assistindo vai ser afetada com a reforma tributária. Aumento da carga, mudança do preço de compra, mudança do preço de venda, não vai passar mais pela conta de ninguém os impostos que hoje a gente paga para o governo, os impostos vão ir direto para o governo. Na hora que eu comprar uma água de ti, eu vou pagar o preço da água para ti e o preço do imposto vai direto para o governo. Não passa mais na tua conta isso. Isso vai mudar a perspectiva de fluxo de caixa das empresas. Porque tinha muita empresa que tinha 30 dias para pagar o tributo, às vezes até mais, e tinha empresa que mesmo com esse prazo não pagava os impostos, ok? Normal. O Brasil, não é novidade para ninguém, está altamente endividado. Todas as empresas e as famílias. Inclusive está em patamares nunca jamais vistos na história do Brasil. Então é um problema que está em cima da mesa e vai piorar. Então, se tu fizer planejadas, qualquer escolha que tu for fazer, qualquer segmento que tu for atuar, mas tu conseguir fazer de forma planejada e tiver sensibilidade de montar um funil de vendas que funcione, se preocupando com a história do custo do teu produto, do quanto que tu vai vender ele, trabalhando a reforma, não tem mercado que não vai funcionar. Nós estamos falando do Brasil, que é um mundo de oportunidade. Atualmente a gente tem uma concorrência desleal, William, também, inclusive, de vários setores. Não sei se é porque a gente aqui é fronteira, mas E a gente tem uma concorrência muito desleal com questão de precificação, né, de sonegação. A gente não pediu pro Yuri como lidar com a concorrência, né? E aí, então você acredita que com... Posicionamento. O teu concorrente hoje, ele vem de fora, né? Não é necessariamente. Ele vem do país vizinho. Vem do país vizinho, né? Tá falando de vinho, né? Só tá que bom. aí... É verdadeiro? Alguns sim, alguns não. Tem falsificado. Como tu te garante? Não garante. Tu não paga 50% a mais do que tu vai beber e pode fazer mal pra tua saúde ou não, ao invés de comprar lá de fora com essa dúvida de procedência, comprar de mim? É verdade. Posicionamento. Mas você acha que uma visão, uma dúvida assim, que eu tenho de posicionamento, o que você enxerga a respeito? E com a reforma tributária vai ficar mais difícil para quem andava, talvez, dessa outra forma? E aí vai facilitar para quem precificava certo, fazia certo? Com certeza. Pode ter certeza, Angélica, tu vai ter uma mudança radical. Porque não vai ter mais espaço para sonegação, diminuindo demais. Com todos os adventos que a Receita Federal vem fazendo, e a Secretaria da Fazenda no âmbito estadual, eles vêm vindo por um caminho onde tu não vai ter mais para onde sonegar. Vai ter pouquíssimo espaço. Então todo mundo que trabalhava nesse hiato, nesse gap,
que tinha no mercado da sonegação, isso vai diminuir demais, porque tu não vai ter mais condições de fazer isso. Então, claro, tu tá me falando, por exemplo, do cara que é o atravessador de vinho ali da fronteira que traz para cá. Ok, isso é um problema que tu vai continuar tendo, porque lá não vai existir reforma tributária. A reforma tributária aqui pode ser que aumente o custo do vinho, é o caminho que se tem para reforma. Todas as bebidas alcoólicas vão ter aumento. Né? Mas aí ele vai ter que dar entrada de nota, saída, movimentação, depende, aí vai pegar, não vai? Depende, se ele é uma empresa, sim. Mas se ele não for se ele for uma empresa, igualou o custo que o William tem hoje. Se ele for uma empresa e importou de fora, ele vai ter que tributar igual. Vai aumentar a carga tributária dele e aí vai ficar preço muito parecido. Agora, se ele é aquele cara que é uma pessoa física, que vai lá, passa, sem passar pela fiscalização e tal, esse cara pode ter que continuar acontecendo. Mas tu pode ver a própria regra da Shopee dos $50, da blusinha lá, né? Que passou a tributar $50 de compra de fora. Então, assim, o governo ele vem num arroxo fiscal para tentar suprir uma falta de arrecadação que ele está sofrendo com gastos acima do teto de gastos, que ele precisa arrecadar de alguma coisa, então ele está fazendo de tudo para tentar arrecadar dos outros lados, o que está nos deixando muito num cenário muito ruim, né? Mas eu vejo que daí esses pontos de concorrente aqui, ali, que trazem de fora, eu não vejo espaço para eles existindo, entendeu? Ou muito pequeno. Até que o imposto de renda agora é tributado, é o simples, não abate imposto, não tem cashback, então você começa a querer comprar de empresas que façam regularizadas. Exato. É uma oportunidade. É aquela questão, igual se você está preparado, pode ser uma oportunidade. Eu vi uma frase, Yuri, até de um rapaz, ele veio palestrar sobre reforma tributária. Ele não falou nada sobre reforma tributária. Ele falou, sobre reforma tributária, vai bem quem é melhor assessorado. Se alguém precisar de assessoria, nossos consultores estão aqui, tudo para ajudar vocês até a assessoria. Eu não vou falar o nome porque esse cara tem investigado. Putz, grila. O Nelson Williams, ele veio no almoço. Ele falou de tudo menos de reforma tributária. Ganha quem tá melhor assessorado, então grandes empresas têm bons assessores, a maioria não tem. Quem não tem, o pessoal tá aqui, vocês podem contratar eles, vocês vão ir bem na reforma tributária. Daí ele percebeu que ele não era o caminho para a reforma tributária, então se quem quiser boas empresas, tá aqui a empresa do Yuri, que tem anos de mercado. É legal falar, até porque eu fui franqueado do Grupo Estúdio e tinha uma questão da gestão tributária. O empresário sempre tinha medo. O Grupo Estúdio tem um seguro que nunca foi acionado. Então assim, você quer fazer? A gente tem um seguro, você dá alguma coisa. Fazem quantos anos? 20, 30? Desde são 30 anos de empresa, desde 2012 que a gente tem seguro. São 14 anos que a gente tem uma pólice de seguro, R$10 milhões, sem nunca ter sido utilizado. Então, de 2012 para cá são 14 anos. Pega cada ano aí a gente fazendo na faixa de 3 mil clientes, está falando aí na faixa de uns 30 e poucos mil clientes que a gente atendeu nesse período, sem nunca ter tido nenhum problema. Que legal, né? Isso é posicionamento. E tem carta de não sinistralidade da seguradora dizendo que a gente nunca usou. Isso é posicionamento, bem lembrado. E aí tu fala assim, mas o que isso é importante? Eu não sou o mais barato do mercado. Entendeu? E sou o maior. Isso é legal. Não tem ninguém que chegue perto do que a gente faz hoje no mercado, mas é posicionamento, é a forma que a gente se porta. A gente sempre está numa vanguarda, num pioneirismo de levar uma história que nunca ninguém fez, desbravar um mercado que ninguém está fazendo. A gente é dono da diretriz que a gente dá. Então tem coisas que a gente vai inovando. E aí vem a história da inovação que a gente falou lá atrás, de buscar, né, a facilidade e tal. Então eu falei que eu tenho mais de 40 produtos, lembra disso? Sabe como é que hoje o cliente nos contrata? Um único contrato que a gente chama contrato Journey. Sabe o que é esse contrato Journey? Ele contrata a revisão tributária, mas as outras 40 soluções estão contratadas intrinsecamente, em forma de diagnóstico. Por que a gente fez isso? Porque a gente é preguiçoso. Ao invés de a gente ir lá e voltar e querer vender de novo para o cliente, aí ele contrata tudo de uma vez só e depois eu vou mandando diagnóstico para ele e vai me contratando. Entendeu a essência do que é? O exemplo de inovação? É isso. Bom... É muito bom, né? Eu até perdi o fio da meada aqui que eu ia fazer a pergunta. É
verdade. É verdade. O que você falou posicionamento, né? Como que você instrui uma empresa? Porque você falou muita coisa interessante que muitas vezes a empresa faz, né? O William, botar pro William, mas para mim também. Mas eu acho que a gente precisa... Tem uma frase, como é que fala? Você tem que falar, você tem que mostrar preto no branco. O tempo inteiro você tem que se vender, mas deixar claro, né? Você falou, eu tenho um laudo da seguradora, né? Autoridade, prova social? Prova social. Prova Como social? que eu faço isso com uma certa constância, sem ser piegas, talvez, mas um posicionamento, dependendo, são várias áreas, né? Falou varejo, Está no playbook, né, que você prova, não? Eu acho que assim, ó, quer ver? Vou tentar ajudar. Vamos pegar o caso da Casa Colonial. Tá bom? Desde quando ela existe? Desde 92. Desde 92 para cá, nós estamos falando de 34 anos. Beleza. Então, assim, onde é que está baseado a prova social da Casa Colonial? Está no mesmo endereço? 34 anos, no mesmo endereço. O cardápio, a qualidade da comida, a carta de vinhos. Isso. E o preço. São os pontos focais. Tem mais alguma outra coisa? Quem frequenta? Quem frequenta, pode ser bem frequentado, não. Esses são os pontos que tu tem que abordar para tu te posicionar. Então, como é que tu faz isso? Tua campanha de marketing, tua conversa que tu vai ter, teu cardápio, a história por onde tu vai colocar outdoor na cidade, vai fazer uma campanha da rádio, vai fazer uma campanha na TV, tem que abordar esses 7 itens. Obrigatoriamente. Tem que contar uma historinha. Casa Colonial, fundada em 1992, já atendeu mais de não sei quantos mil clientes, uma das melhores adegas de vinho do estado do Mato Grosso do Sul, servindo o galeto Primocanto, o galeto específico da região do Gaúcho, da Serra do Rio Grande do Sul, servida por gaúchos, né? Entende? Tem que contar uma historinha, e aí tu vai casando isso, frequentada pelos melhores profissionais ou, né, políticos. Eu não sei daí a linha que tu vai querer seguir, porque daí a historinha vai te levar a querer ter as pessoas que tu quer ter lá, né? Porque se eu falar que é político, eu tô chamando as políticos. Se eu falar que são as personalidades da cidade, eu tô chamando as personalidades. Se eu falar um pouco de cada, eu vou ter um pouco de cada, entende o que eu quero dizer? Mas é conforme a historinha que tu monta. E aí tu conta essa historinha e aí tu vende isso, tu reverbera isso aos 4 ventos, muitas vezes, até tudo isso tá na boca de todo mundo e todo mundo começar a frequentar. E aí elas começam a contar a historinha que tu conta. E tem um MBA em marketing em 3 minutos. Hã? Um MBA em marketing em alguns em minutos. 3 minutos. Ainda bem que tá tudo gravado. Eu vou rever algumas coisas, ainda mais essa parte da Casa Colonial, vou mandar pro nosso time de marketing olhar, leiam, assistam. Ou me liga e me pede uma opinião. É verdade. Desde o funil também, eu falei, ainda vou assistir tudo de novo. E anotar, eu sou do... A gente falou de idade no início, né? Eu sou do tempo que eu preciso escrever tudo. Pra daí fazer um plano de ação, né? Na caneta, no papel. Eu começo normalmente fazendo assim. Mas em quadro. Tem um quadro na minha sala lá, eu começo pelo quadro. Aí eu vou desenhando. Daí ali, às vezes, eu deixo uma semana. Aí eu vou... Sabe quando tu vai assim, ruminando aquele assunto? Então tu vai. Daqui a pouco tu vai fechando as historinhas. Daí tu fala, isso aqui casa com isso. Tá, daí tu vai. Daqui a pouco tu fecha o desenho. Daí tu fala, agora vai. Então é importante escrever. Bacana. A gente teve um ponto que eu quero só voltar rapidinho, que você falou, acho que foi no início, eu nem sei se a gente estava gravando, mas você falou de apresentação, né, como a gente se veste, você tocou nesse assunto, né? Falei, eu acho que a gente já estava gravando. Eu já estava gravando? Acho que já. Eu acho que eu queria ir mais a fundo nisso, porque eu vejo muito isso, muitos empresários, até que estão no nosso meio, que são pessoas
muita profundidade intelectual, que Eu tô bom lembrando serviço. de quem ela me comentou. Meu amigão. Depois de acabar o podcast, eu De confio. muito, né, com muita qualidade, assim, tem um potencial, mas não se porta como um vendedor na hora de vestimenta. E eu tava lendo um livro, agora eu não lembro, talvez foi Armas da Persuasão, que falou muito a respeito disso, que num crime, por exemplo, quem é mais bonito, se é o criminoso... Ele acaba não sendo indiciado. Ele acaba não sendo indiciado. Se você trouxer isso para as vendas, né? Você é avaliado nos 3 primeiros segundos que a pessoa bate o olho em você, né? Como você consegue colocar isso para quem está assistindo, para entender esse poder de persuasão que tem uma imagem? E não apenas... Porque tem muita gente que tem essa ideia na cabeça, não, o que vale é o meu serviço, o que eu vou entregar, o meu interior e tal. Mas... faz diferença absurda um bom corte de cabelo, uma mulher, uma maquiagem certa, nem de mais, nem de menos, né? Uma vestimenta, por exemplo, posso ser massacrada aqui agora, mas uma roupa que te sirva, não uma roupa justa demais, que te passe um desconforto, né? A Angélica trabalha com isso. A gente foi numa palestra, a pessoa era incrível. E é uma pessoa incrível mesmo, mas a camisa era muito menor do que ele, né? E o casaco também. Eu acho que o que marcou a Angélica na palestra foi essa cenário. Mas o problema é que... E eu não culpo esta. Se eu te falar aqui... Eu já fui gordinho, eu sei que a roupa tem que servir. Eu fui mais gordo que eu sou. Você tem que ter noção, precisa comprar. Eu já pesei quase 150. E eu falo isso para as mulheres também, aquela mania de roupa justa, um negócio que você vai, aí o negócio que você não se ajeita. Passa um... Vou fazer uma contextualização da minha resposta. Por favor. Acho que a primeira coisa que passa é o seguinte. Olha ao seu redor. Não adianta eu querer ir... Vou te dar um exemplo. Não adianta eu querer ir vender para um produtor rural, lá no meio do campo, de terno ou de blazer. Sim. Eu vou ter que me ajustar para estar adequado para falar com ele lá no campo dele. Sim, com certeza. Com certeza. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Sim, então, assim, saber olhar ao redor. Sim. Olha ao redor e ver se tu tá... colocar um blazer, não. Com certeza. Isso acho que fácil de visualizar. Esse é o primeiro ponto. Só que isso serve para outras coisas, né? Serve para ver os ambientes que eu estou também. O ambiente que eu estou, as pessoas usam só camisa, as pessoas usam polo e camiseta. Estou pegando o exemplo do homem. Mas as pessoas usam tênis, as pessoas usam legging de academia ou usam um tailleur ou uma calça de alfaiataria. Eu acho que saber identificar o local que tu tá e as pessoas como que elas estão vestidas. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é bom senso. Só que às vezes o bom senso tu não tem, porque não foi te ensinado. Eu acredito que as pessoas elas não fazem as coisas por 2 motivos. Proposital, né? Ou porque elas não querem, ou porque elas não sabem. Então, normalmente, quando a pessoa não faz o que eu acho que ela deveria fazer, eu parto da premissa que ela não faz porque ela não sabe, não porque ela não quer. Porque se ela se veste inadequadamente porque ela não quer, ela não tem bom senso. Aí eu vou julgar que ela seja uma pessoa que daqui a pouco tem algum distúrbio. Então, assim, aí eu vou partir pelo quê? Daqui a pouco ninguém chegou nessa pessoa e falou. Explicou como é que tem que ser. E aí deu um pouco de senso para essa pessoa. E tem algumas pessoas que, de fato, flertam com a audácia. Essas são extravagantes. Essas não tem o que fazer porque são delas. E elas normalmente costumam ser genuínas. É verdade, ela sustenta o que ela decidiu. Tá tudo bem. Aí paga o preço. O preço bom e o preço ruim. É a forma que eu enxergo, tá? Não é segredo, mas é a forma que eu vejo. A forma que eu esclareço pra mim esse tipo de situação.
É a mesma coisa uma pessoa, como ela fala, como ela responde, como ela se porta em cada situação. Eu penso exatamente igual. É a falta de bom senso, ela não sabe, ela não foi ensinado para ela. Bom, se ela não foi ensinada, eu vou tentar ensinar como que ela responde, como ela faz. Não deu, eu já vou achar que a pessoa, então, ela é sem noção mesmo e que ela não quer fazer. E aí, velho, aguente as consequências. Exato. É isso. É verdade. Mas Mas é tão importante estar bem vestido e estar bem comportado e ambientado no local que tu tá, né? Porque faz diferença. As pessoas, infelizmente ou felizmente, nos avaliam só pelo jeito que tu tá vestido, né? O feio que me desculpe, mas o belo sai na frente. Uhum. É isso aí. Não tem jeito. Uma última pergunta, William. Eu acho que é mais essa mensagem, Yuri. O que você gostaria de deixar para quem te assiste, para pessoa de casa? Qual que é essa última mensagem? Pro empresário, pro empreendedor que tá ouvindo a gente, que mensagem você quer deixar para ele levar dessa conversa? Acho que a mensagem que eu quero passar é o seguinte: nada melhor do que a opinião de um especialista para o que tu precisa melhorar ou tu quer alcançar dentro do teu negócio. Então, por mais que tu seja um cara que esteja tendo sucesso, seja um cara que esteja tendo resultado, um especialista sempre vai poder te incrementar alguma coisa e te aumentar a ganhar alguma coisa a mais. Seja aumentar a tua performance, seja melhorar o teu compliance, ou seja, tu reduzir o teu custo. É isso aí. Procure um especialista. Procure um especialista. Procura um especialista. Oi. De preferência com o nome de, né? Telefone, dá o telefone. É isso, muito obrigada, William, pela parceria, né? Vamos terminar a sua aposentadoria, vamos revogar a sua aposentadoria muito em breve. Volta. Ele vai sair daqui com um contrato já assinado conosco de volta. Podcast. Do Grupo Studio. Do Grupo Studio. Eu vou voltar ao Grupo Studio. Arrasou. Obrigada mais uma vez pelo seu tempo, generosidade de dividir conhecimento, que não tem preço. E eu te encontro no próximo episódio, Papo do Empresário. Obrigada. Até a próxima. Obrigado.